Fala galera, boa noite, estamos no ar com mais uma programação do nosso podcast Verdade Viva. Hoje novamente com o ilustre nosso convidado, pastor Ronaldo, para a glória de Deus. Já quero desejar as boas-vindas para vocês, telespectadores, você que está chegando, você que já está sintonizado e você que ainda vai chegar. Boa noite, a paz do Senhor para todos. E hoje iremos começar aqui mais uma programação com o nosso pastor Ronaldo, que já esteve aqui com a gente, né, pastor Ronaldo? Mas a gente trouxe ele para a gente estar conhecendo mais um pouco da história do nosso pastor Ronaldo e entrar em alguns debates bíblicos aqui com o nosso pastor e ver o ponto de vista dele baseado com a palavra de Deus. Espero que vocês participem com a gente, estejam conosco nessa noite e vamos de mensagem do pastor Ronaldo. Fala um pouco de você, pastor Ronaldo. Boa noite, meus amados ouvintes, uma boa noite de salvação. Agora, para os nossos irmãos que estão em sintonia com a rádio, a paz do Senhor Jesus Cristo, desejo para vocês uma excelente noite vitoriosa para todos os meus amados e queridos ouvintes, em nome de Jesus. Ok? Mais uma vez estamos aqui na rádio com nosso irmão querido e amigo Maicon, nosso irmão Gesiel. Graças a Deus estamos juntos aqui para contar alguma experiência e glorificar e exaltar o nome do Senhor Jesus. Ok? Glória a Deus. Pastor Ronaldo que é pastor, congrega juntamente com o pastor Genivaldo Santos na igreja pentecostal, é para a glória de Deus, né, pastor? Sim. Pastor, eu fiz o convite para ele, eu pensei que ele não ia conseguir atender o nosso convite, porque é um pastor tá bem atarefado, cheio de afazeres, mas graças a Deus ele nos recebeu, disse sim pra gente e hoje está aqui. Eu quero começar falando com o pastor Ronaldo. E pastor, como que tá sua vida pastoral, ministerial nesses dias? Você teve um problema de saúde um tempo atrás? Sim, eu tive um problema de saúde, foi no dia 28 de abril, né? Em abril. Eu tive praticamente um infarto, né? E devido a esse infarto, fiquei internado por 16 dias. E depois de 16 dias, graças a Deus, fui liberado alta, tudo, e estou em fase de recuperação, né? Estou em fase de recuperação, a ponto que já estou em afastamento do meu trabalho, do meu serviço, que eu trabalho ali na cidade do Alphaville. E eu fui afastado pelo médico, né? Período de 5 meses, mas eu já estou retornando novamente ao trabalho. Porque eu estou fazendo tratamento, mas graças a Deus o tratamento está tudo certo, está tudo ok. E graças a Deus, logo eu volto ativa novamente. Glória a Deus. E você, quando você teve esse susto aí que se deu na gente, na família, passou o que pela sua cabeça, pastor? Você pensou que você ia? Na verdade, eu não pensei bem que eu ia, porque Deus já tinha me mostrado antes, né? Mas só que é aquele negócio, Deus revela, Deus mostra, a gente nunca imagina, né? O dia e nem a hora, né? Há 1 ano atrás, né, o médico falou, se você continuar trabalhando da maneira que você se encontra, mais tarde você sofrerá um infarto. Mais tarde você sofrerá um infarto, e isso o médico me falou dia 24 de fevereiro de 2024. Entendeu? Porque o médico falou, eu aconselho que você descanse um pouco mais. Mas que a correria do trabalho Correria do trabalho, como o negócio da minha chácara lá também, que todo final de semana tava lá. Tava também fazendo serviço em casa, entendeu? E minha casa é um pouco meia grande. Então, quer dizer, eu tava muito focado nas coisas material, entendeu? E o médico falou pra mim, se você continuar assim, você vai acabar sofrendo um infarto. Mas só que, antes disso, também Deus já tinha me mostrado, né? Mostrado eu no hospital, Deus já tinha me revelado a minha família me visitar no hospital, né? Tudo, eu internado, mas aí é aquele negócio, né? Quando Deus ele mostra em sonho, tudo, aí a gente imagina uma coisa que vai ser demorado, né? A gente não confia 100% naquilo que Deus mostra, né? Aí, infelizmente, continua a minha rotina e Deus cumpriu tudo que Ele mostrou. Aí minha família foi me visitar no hospital, os irmãos também foram me ver no hospital, né? Alguns irmãos. E tudo com a glória de Deus. E graças a Deus, grande foi o livramento. O diabo perdeu mais uma. Com certeza. A glória de Deus. E então você não tá pregando por esses dias, você tá mais de boa? Nada, rapaz. Ao contrário, eu tô pregando direto. O pessoal quer ouvir o testemunho, né, pastor? Terça-feira mesmo já tem uma agenda com o Avivamento da Fé.
lá no Jardim Brígida, com o pastor Marcos Salem. Entendeu? Meu Deus. Terça-feira é o segundo dia de campanha. Eu estarei lá em nome de Jesus. Entendeu? Que ele já tá me convidando e tem várias agendas aí, né? É o contrário, eu pensando que eu ia descansar em casa, né? Mas a Bíblia é bem claro, levantar e andar e que o vosso descanso não é aqui, né? Tá certo. Glória a Deus. Você tá quantos anos hoje, pastor Ronaldo? Eu esqueci, qual é a sua idade? É 57? Não, tô novo ainda. Glória a Deus. Tô novo. Pastor Ronaldo aqui com a gente, aqui, pessoal. Daqui a pouco o Gisel vai abrir aqui o YouTube para o povo interagir com a gente. Pastor Ronaldo, a gente entrou num assunto bastante polêmico, que Deus me deu até uma lição sobre isso, sobre dízimos e ofertas. Né? Tem muita gente que tem um preconceito, tem muita gente que tem a dificuldade de dizimar, ofertar. Tem muita gente também que ensina o dízimo errado, tem muita gente que prega em cima de um texto, se a gente for levar dentro da tradução, da hermenêutica, né, da interpretação da palavra, não tem nada a ver com o que as pessoas falam do dízimo sobre o que está na Bíblia sobre o dízimo. Então isso deixa as pessoas também, acaba deixando as pessoas com uma pulga atrás da orelha sobre o dízimo. Você como pastor, você acha que o texto de Malaquias 3:10, você acha que se remete para as pessoas no dia de hoje, ou você acha que foram para os sacerdotes, como segundo, pelo menos no estudo, né? Ali era para a liderança, né? Para os levitas, né? Cuidar do templo e tal. Como que você vê o dízimo de Malaquias 3:10? Que na verdade o dízimo no Antigo Testamento não se referia a dinheiro, né? O dízimo, que se nós for analisar o texto de Malaquias, a Bíblia é bem clara ali, que fala que o dízimo é a primícia da terra, né? E o que é a primícia da terra? A primícia da terra não se refere ao dinheiro. A primícia da terra se refere aos frutos da terra. Se refere aos frutos, se refere aos animais, entendeu? E se nós for ver para que era o dízimo, era para os levitas. Era para o sacerdote, porque naquela época eles não tinham seu serviço físico, seu serviço material, então eles viviam da obra. Sustenta para os órfãos e para as viúvas, né? Sustento, e nós vemos lá no templo lá, que as pessoas que levavam o dízimo em forma de alimento, em forma de animais, entendeu? Assim foi o dízimo do Antigo Testamento, entendeu? Agora eu tenho certeza, se nós for levar hoje o fruto da terra por uma igreja, dependendo da igreja, não vai querer receber, vamos nos dizer assim, levar hoje, porque o alimento hoje em dia tudo é por quilo, né? Por exemplo, se eu for levar 2 quilos de laranja para uma igreja, se eu for querer levar, por exemplo, animais para a igreja hoje, numa igreja física, com certeza eles não irão aceitar, né? Mas só que se nós for olhar pela Bíblia, a Bíblia é isso, entendeu? Dízimo, entendeu? Em forma de sacrifício. É o que Deus determinou, né? Mas só que hoje em dia há muitas polêmicas sobre isso, né? Há muitas polêmicas, até mesmo tem muitas igrejas que pagam aluguel, tem muitas igrejas que dependem do dinheiro, né? Aí, infelizmente, eles inverteram, entendeu? As coisas, os frutos da terra em dinheiro, né? E até muitos pastores também que são salariados, tudo. Então, infelizmente, foi uma invertida que deram no dízimo e na oferta. E isso a gente falando do Velho Testamento. E referente ao Novo Testamento, o que é o dízimo no Novo Testamento? A partir do momento em que Jesus ele vem para a Terra, que começa a cumprir a lei, né? O dízimo, o que seria o dízimo no Novo Testamento? Que Jesus pega e fala bem claro, né? Que ele não veio desfazer da lei, mas ele veio cumprir. Então, se nós for analisar o que acontece, Jesus ele é o mesmo. Jesus não mudou nada, mas só que Paulo já fala, né, a respeito da colheita, porque se nós for ver lá no livro de Atos dos Apóstolos, entendeu, sobre as primícias que os bens dividia lá para o povo, né, para os órfãos, para a viúva, houve as colheitas da igreja também, né, da igreja que o apóstolo Paulo fala, inclusive no livro dos Coríntios, sobre trazer para a igreja tudo, mas só que mesmo isso se refere também às necessidades, porque para que serve o dízimo e oferta? Para os órfãos, para a viúva, entendeu? É para ajudar os necessitados, entendeu? Mas só que infelizmente hoje em dia o dízimo e oferta é para pagar o salário de pastores.
É para trazer pregadores que estão cobrando na obra. Entendeu? Que diante de Deus eu acredito que isso seja injusto. Entendeu? Porque se eu estou num ministério e geralmente a Bíblia diz que é para ajudar os órfãos e a viúva, a qual eu já ajudei, eu já fiz isso, então é para ajudar os órfãos e a viúva. Agora, eu vou pegar o meu dízimo, pegar a minha oferta e dar para um pastor que mora na Alphaville, ou para um pastor que tem uma BMW de 200 mil reais, para isso, aquilo. Quer dizer, eu acredito que Deus ele não se encontra nisso, não. Entendeu? Agora, você, pastor, você que está me ouvindo, você que fala, não, isso está errado. Não, eu tenho certeza diante de Deus e da palavra que a Bíblia não fala isso. Dízimo para pagar salário de pastor, jamais. E hoje em dia tem muito, né, pastor, que recebe um salário, né, para pregar, por exemplo, para cantar, né, que recebe e acaba deixando a obra social, que é os órfãos, de lado, né? Não é toda igreja que tem obra social, né? Mas infelizmente o dízimo e a oferta, se é igreja, então é todas as igrejas que tem que ter obra social. Todas, era obrigado a ter, né? Porque aonde que se encontra a palavra do Senhor e ali onde que prega a palavra de Deus, a Bíblia, então, por obrigatoriamente, todas as igrejas têm que ter, porque não estão pregando o evangelho do Senhor Jesus. E se estão pregando o evangelho de Jesus, ali tem que ter uma obra social, porque todas as igrejas têm pessoas carentes, pessoas necessitadas, tem órfão, tem viúva. Então, o que acontece, entendeu? É para eles, é para ajudar o próximo. Eu mesmo, quando eu dirigi a igreja ali na cidade de Osasco, ali no Jardim São Vitor, entendeu? Próximo a Sara Veloso ali, eu dirigi, eu fui fazer uma visita na casa do irmão. Aí eu falei o porquê que aquele irmão não estava frequentando a igreja. Aí ele pegou, ele estava em briga com a esposa dele, por quê? Porque ele estava com a conta de luz atrasado e o irmão estava desempregado e falou, irmão, eu não estou indo para a igreja porque a minha esposa está me criticando muito porque eu estou desempregado, está faltando algumas coisinhas em casa, então eu estou até desanimado de ir para a igreja. Aí eu peguei e falei para ele, bom, então é o seguinte, você manda a sua conta de luz para mim, entendeu? Eu vou pagar a conta de luz e vamos lá no mercado, vamos fazer uma compra. Eu paguei a conta de luz do rapaz, fui lá, fiz uma compra pro rapaz, ele ficou alegre. E deu para ver no semblante dele que ele chorou, saiu lágrima dos olhos dele, e no outro dia ele estava na igreja. Então, quer dizer, o que é isso, irmão? Isso é obra social, entendeu? Isso é obra social. E para que é o dízimo e oferta? Para essas coisas, para ajudar as pessoas carentes e necessitadas. Tá entendendo? Porque tem muita igreja que hoje em dia cobra muito dízimo e oferta, mas não faz a parte deles, né? Que é a obra social, que é ajudar uma família, pagar uma conta, pessoas que estão... Enfim, faz a obra social. Tem muita igreja que não faz esse papel, mas cobra demais. Isso aí acaba desanimando a fé da membresia da igreja. Tem muitos irmãos que acabam até ficando com vergonha de ir para a igreja, né? De tanto pedir e não ter para dar. Porque na verdade o que acontece? Vai ter um momento, vai ter uma hora que de tanto a pessoa ser cobrada, principalmente se ela não tiver condições, ela vai ficar com vergonha de entrar na igreja. Por quê? Porque ela vai se sentir o quê? Inútil. Entendeu? Porque tá todo mundo dando, menos ela. E querendo ou não, as pessoas da igreja percebem os que contribuem e quem não contribui. E principalmente se o irmão estiver desempregado, vai ter uma hora que ele vai se sentir o quê? Vai se sentir inútil dentro daquela igreja. Por quê? Porque todo mundo contribui, menos ele. E aí o que ele vai fazer? Ele vai se entristecer, vai sair da igreja, que nem eu já fui fazer visita em igreja que lá eles chamavam o dizimista para orar. Tinha a oração do dizimista, tinha a oração dos ofertantes. As pessoas acabam até sabendo quem dizima e quem não dizima, né? Aí os dizimistas iam para frente, o pastor lá orava pro dizimista, depois chamava os ofertantes iam para frente e orava lá pros ofertantes, e os outros grupos que não oravam, que não dizimavam nem ofertavam, ficavam lá no banco. Você acha isso certo com o pastor? O que você acha? Não, de forma alguma, a Bíblia não fala isso. Você acaba expondo a outra pessoa, né? Sim, acaba humilhando, na verdade, né? Humilhando, porque quem que vê aquele grupo lá que não foram para frente, já sabe que eles não são nem dizimistas e nem ofertantes.
E você acha que por que os pastores fazem isso? Alguns pastores, qual que é a tática deles? Você acha que eles fazem isso já de caso pensado para incentivar as pessoas a dizimar também? Ou você acha que eles fazem isso sem pensar, só mesmo para... Não, isso aí é tipo assim, isso aí é caso pensado, por quê? Não, vamos orar para essas pessoas que é dizimista, que vai incentivar as outras a serem também, para não passar vergonha. Também. As outras pessoas a darem dízimo, porque orando por esse grupo, as outras pessoas que não dá dízimo... Vai se envergonhar e vai se envergonhar e vai começar a dar dízimo, mas só que é ao contrário. A pessoa geralmente prefere sair da igreja, porque às vezes a pessoa não tem condições absolutas de dar o dízimo. Eu vou dar um outro exemplo também. Uma certa vez um irmão chegou em mim e falou bem assim, falou, pastor, o meu filho está passando necessidade, o meu filho não tem leite. Não tem leite e eu só estou com o dinheiro do dízimo. E agora, pastor, eu tenho que escolher, ou eu dou o dízimo para a igreja, ou eu compro a caixa de leite para o meu filho. E agora, pastor, eu falei, meu querido, fique em paz, vai lá e compra a caixa de leite para o seu filho. Porque o seu filho é bem melhor, o teu filho é bem, entendeu? O teu filho é bem melhor do que o dízimo para a igreja. Então, não se preocupe, o dízimo você não dá este mês, outro mês você dá. Mas o teu filho não pode faltar o leite. Então, pega esse dinheiro do dízimo, vai comprar leite, compra o que precisa para o teu filho. Em outros casos, você vai falar, dá o dízimo e Deus vai prover, né? É aquele, na verdade, Deus já proveu, porque o dinheiro estava na mão dele, né? Agora, se ele não tivesse o dinheiro, aí eu poderia chegar e falar, Deus vai prover, mas se ele já está com o dinheiro, era só ele ir no mercado e comprar. Tá fácil. Ô pastor, aí, vamos lá. Gênesis capítulo de número 1, uma coisa que eu queria entender. No princípio criou Deus os céus e a terra ela era sem forma e vazia, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. E disse Deus, haja luz. Como que foi essa criação de Deus? Que no princípio criou Deus os céus e a terra. Leva um período de tempo nesses céus e terra? Então, a criação de Deus é como diz, né? Foi tudo pela palavra, pela voz. Isso aí seria uma coisa que Deus, ele falava, entendeu? E automaticamente aquilo acontecia. Pelo poder da palavra. Porque a palavra, ela tem poder. Entendeu? E quando Deus falava haja luz, houve luz. Quando Deus falava haja separação das águas, houve a separação das águas. Quando Deus falava haja terra, houve a terra. E assim foi o fundamento terrestre. Entendeu? Houve também a criação do homem e dos animais. Tudo foi formado pela palavra do Senhor. Mas quando a Bíblia diz assim, criou os céus e a terra, você acha que antigamente só existia só Deus? Você acha que não existia anjo? Não, ou você acha que a Bíblia fala, criou Deus os céus, no plural, né? Ou até o terceiro céu e a terra. Você acha que Deus ele criou tudo junto, os céus e terra? Ou você acha que primeiro Deus criou os céus, como está escrito, e depois de ter criado o céu, as belezas, passa-se um tempo, é que a Bíblia não vai relatar esse período de tempo, e depois Deus criou a terra? Como que você vê essa interpretação da Bíblia? Não, a Bíblia fala bem claro, mais ou menos. Em 6 ou 7º dia, Deus criou todas as coisas, e no 7º dia, Deus descansou. Então, quer dizer, o período que a Bíblia diz é equivalente a 7 dias. Mas você acha que inclui os céus e terra, tudo? Sim, inclui tudo, por quê? Porque a palavra do Senhor, ela é poderosa. Vamos dizer assim, se Deus chegar e falar, o mundo está destruído, o mundo é destruído em coisa de segundo. Porque com Deus não tem esse negócio de um mês, um ano, entendeu? Com Deus ele falou, tá falado. A palavra do Senhor, ela não retorna, ela não volta atrás. Então, se a Bíblia diz que em 6 dias Deus fez tudo e no 7º descansou, assim houve. 6 dias Deus fez toda a criação do mundo e no 7º dia Deus repousou. Não, eu me refiro assim, nesses 6 dias ele criou também o céu, os anjos. Criou todas as coisas. Então, nesse curto período de tempo, agora a gente tem que ver o que é um ano para Deus em 1000 dias, o que é 1000 dias, o que é um ano. Porque desses 6 dias, você acha que houve a rebelião no céu, Lúcifer caiu e já veio para a terra? Como que você encaixa essa parte nesses 6 dias? Não, geralmente nesse período de 6 dias já estava tudo formado. Nesse período de 6 dias, a Eva já estava ciente do fruto do conhecimento. Entendeu? Adão também estava. E nesse período de 6 dias, Deus já tinha entregado toda a responsabilidade para Adão e para Eva. Entendeu? Quando a Bíblia fala que houve rebelião no céu, que a Bíblia fala... Acho que encaixa nesses 6 dias.
geralmente não se encaixa nesses 6 dias. Por quê? Porque nós podemos ver que o diabo, antes de haver a rebelião aqui na terra, primeiro houve no céu. Entendeu? Houve a rebelião no céu, por quê? Dentro dos 6 dias. Por causa, aonde que simboliza Ezequiel capítulo 28. Entendeu? Por causa da inveja de Satanás. Porque o querubim, entendeu? Satanás era o que? Lúcifer. Que antes dele ser chamado Lúcifer, a palavra se refere que ele se chamava Luisbel. O que quer dizer a Luisbel? Entendeu? Luisbel quer dizer a beleza do jardim. Então quer dizer que quando Satanás ele era anjo de luz, o nome dele era o quê? Era Luisbel, porque era um dos anjos mais perfeitos e bonitos que Deus criou no reino celestial. Entendeu? No reino celestial. Então quer dizer, era um dos anjos que tinha poder. Deus deu poder para Luisbel. Entendeu? Infelizmente ele ajuntou-se ali por causa da inveja até mesmo de Jesus Cristo, do Filho de Deus, porque o Luisbel ele queria mais do que Deus deu para ele, porque de uma forma ou outra Jesus Cristo sempre ficou em segundo lugar, Jesus Cristo, e sempre foi Filho de Deus até mesmo no começo da criação, mas a Bíblia diz que houve inveja. Entendeu? Houve inveja. Agora, quem que foi esse invejoso? Foi Luisbel, que antes era anjo de luz. Aí foi aonde que houve rebelião no céu, como fala lá no livro de Apocalipse. Entendeu? Houve uma terça parte. Terça parte quer dizer o quê? 35 dos anjos foi lançado da terra. 35% dos anjos foi lançado para a terra. Mas só que antes de Satanás ser lançado para a terra, ele pegou e falou bem claro para Deus: você vai ver o que eu vou fazer no meio do teu povo lá na terra. Você vai ver o que eu vou fazer no meio do teu povo. E hoje em dia, infelizmente, Satanás está fazendo desgraça no meio do povo. Luisbel, eu não sabia não. Luisbel de que origem que é esse nome? Luisbel significa o quê? A beleza, entendeu? A beleza e a formatura mais criada do reino celestial. Vem do hebraico? Sim, vem do hebraico. Luisbel, que foi antes dele ser lançado para a terra, entendeu? Depois que ele foi lançado para a terra, aí o nome dele se deu a Lúcifer, entendeu? Entendi. Que hoje em dia, até hoje em dia, Lúcifer ainda reina na terra. Mas Luisbel não está na Bíblia, né? Não está nos estudos mais aprofundados, na teologia. Não, está geralmente a Luisbel, a Bíblia não refere, a Bíblia refere sobre Ezequiel 28, sobre Lúcifer, entendeu? Agora, Luisbel geralmente não está na Bíblia, é sobre os estudos que se encontra Luisbel. Entendi. E você acha que essa rebelião que teve no céu, você acha que está dentro dos 6 dias da criação? Tá, porque é o seguinte, Satanás ele alertou Deus bem claro, ele falou: o que eu vou fazer no meio do teu povo lá na terra? E a primeira coisa, ele se transformou em forma de serpente. Apocalipse 12 fala bem claro lá, o dragão e a serpente, que o dragão estava perseguindo aquela moça que voava. Aquela moça representa quem? A Maria, que é Apocalipse 12, entendeu? Que o dragão perseguia, entendeu? O menino, que foi quando Jesus ele fugiu para o Egito, entendeu? Que houve aquela perseguição. Entendeu? E houve também a serpente, que fala também no livro de Apocalipse. Então, Satanás, ele sempre foi traduzido como serpente, como dragão, como besta. Então, a Bíblia sempre se refere sobre isso. Mas você acha que no livro de Apocalipse, pastor, você acha que não está falando sobre o que iria acontecer ou sobre o que já tinha acontecido? Apocalipse é o seguinte, Apocalipse, ele pertence a... Porque Apocalipse quer dizer, o que quer dizer a palavra Apocalipse? Quer dizer escatologia, estudo dos últimos tempos. Entendeu? Então, quer dizer, Apocalipse é uma escatologia, a qual Deus mostrou para João, lá em Apocalipse 1, o que iria acontecer e o que já estava acontecendo. Então, se nós for ver no livro de Daniel também, Daniel fala sobre o Apocalipse. Se nós for ver o livro de Zacarias e Ezequiel, também fala sobre o Apocalipse. E tem coisa que está registrada no livro de Apocalipse que já aconteceu, e tem coisa que está acontecendo e tem coisa que vai acontecer futuramente. É por isso que Jesus fala lá: eu sou o alfa, o ômega, o príncipe e o fim. Quer dizer, Jesus ele é o príncipe, quer dizer, o primeiro, entendeu? O ômega, entendeu? E o fim, quer dizer que Jesus e Satanás em toda essa etapa teve. Como até no dia de hoje ainda se encontra. E por que você acha que Jesus, sendo Deus, por que você acha que ele não já destruiu o diabo ali no começo? Não, porque na verdade a palavra do Senhor,
tem que se cumprir. Então, quer dizer, as profecias teve que se cumprir, porque se logo no começo ali Jesus já destruísse Satanás, logo no começo, as profecias não se cumpriam. O profeta messiânico quer dizer, o profeta Isaías foi o que mais profetizou a respeito de Jesus. Vou dar um exemplo: sobre levado como ovelha muda para o matadouro, Isaías 53. Então quer dizer que Jesus ele teve que ser crucificado, porque se Jesus não fosse crucificado, como que ele ia ser levado como ovelha muda para o matadouro? Porque significa o quê? Quando Jesus estava sendo crucificado, Jesus ele teve que levar a cruz até o Gólgota, e Jesus lá ele foi como ovelha para o matadouro. Aí cumpriu-se a profecia de Isaías. Então muitas coisas que Jesus passou teve que se cumprir. Por quê? Se Jesus já dá um basta aquilo no começo, as profecias ficariam sem se cumprir. Entendeu? E Jacó profetizou, nós podemos ver o próprio salmista Davi profetizou. Eu vou dar um exemplo lá no livro de Salmo, fala sobre Judas, entendeu? Que pisaria no calcanhar de Jesus. Então, quer dizer, teve que se cumprir na mesa lá o traidor. Jesus falou: você que está sentado à mesa comigo será um dos traidores. Mas só que o salmista profetizou lá atrás. E nós podemos ver que o salmista profetizou no ano 200 a.C. Entendeu? E muitos outros profetas profetizaram muito antes. Daniel, 520 a.C. E muitos outros. Então, quer dizer, se não acontece aquele relato com Jesus, as profecias do passado não se cumpririam. Então, de todas as formas, Jesus teve que vir como ovelha muda para o matadouro. Você acha que o intuito de Deus, lá em Gênesis 1, no princípio criou Deus os céus e a terra, e criou o homem e toda a criação que Deus fez, você acha que se Deus ele poderia não criar, por exemplo, sei lá, Adão e Eva pecou, por exemplo, eles saíram, você acha que Deus ele não podia limpar eles de novo e colocar eles em um outro lugar, ou você acha que tinha que acontecer aquilo ali para... porque deles é a nossa descendência, deles vieram todas as gerações, de Adão e Eva, né? Mas, por exemplo, Adão e Eva errou. Você acha que por que Deus ali não já cortou mal ali pela raiz, ali destruiu o diabo, se antes não existia ainda o Abraão, não tinha os profetas, então não tinha as profecias? Por que quando eles erram, Deus ele simplesmente não perdoa, né? Deus é amor e não segue o barco, segue como se... Deus ele perdoasse e continuasse o fluxo, Adão e Eva. Fora do jardim, mas num outro lugar, por exemplo. Porque é o seguinte, vamos dizer assim, teve 3 reinados na face da terra. Primeiramente, quem reinou foi o próprio Deus. Deus ele reinou em intermédio dos anjos. A Bíblia fala que às vezes Deus enviava homens para falar conosco, entendeu? Como Deus ali usou 3 homens para falar com Abraão. E tinha vez que Deus ele se manifestava pessoalmente. Um exemplo, a maior parte do tempo Deus se manifestou para Moisés nos montes, Deus se manifestou para Elias também, e de várias formas nesse período do reinado. E quando foi o reinado do próprio Deus, a Bíblia fala o quê? Olhos por olhos, dente por dente. Então, como naquela época ainda não existia o tempo da graça, entendeu? O tempo da graça começou a existir foi a partir do momento do reinado de Jesus Cristo. Eu não, acho que não existia nem a lei ainda, né? Sim, tempo. Entendeu? Não, porque quem que decretou a lei foi o próprio Deus para Moisés no Monte Sinai, que foi a tauba dos 10 mandamentos. Então nós podemos ver que quando Moisés foi passar lá um tempo no Monte Sinai, Deus, entendeu? Determinou a lei para Moisés. Foi aonde que Moisés, entendeu? Foi e escreveu a tábua do 10 testamento. E por que a Bíblia fala olho por olho, dente por dente? Porque o pecado, gente, independente do homem ou a mulher que peca, todo pecado é ciente. Entendeu? A partir do momento que eu vou fazer algo, eu estou ciente daquele algo que é errado. Mas só que, como o homem ele é insistente, ele acaba errando por si próprio. Entendeu? Então, o que acontece? É por isso que, geralmente, no passado, Deus não perdoava. Deus não perdoava e Deus, ele falava e já se cumpria. Entendeu? Por que Deus se cumpria? Porque antigamente Deus não agia como misericórdia. São poucos casos que no Antigo Testamento Deus agiu de misericórdia. Foi poucos casos. Por quê? A maior parte dos casos de Deus era olho por olho, dente por dente. Deus matava mesmo e não tinha misericórdia. Foi o caso de
Adão e Eva, porque antes de Adão e Eva cometer algum delito, Deus já logo falou, ó, não toque nesta árvore de conhecimento, porque o dia que tu tocar na árvore de conhecimento, ambos abrirão seus olhos, entendeu? Conhecerá o bem e o mal. Quer dizer que Deus ali deixou ciente. E se Deus ouve ciente e falou com Adão e Eva que eles iam morrer, né? Não era para tocar, o dia que comer desse fruto, certamente morrerá, né? Sim. Agora, se porventura eles comem do fruto, entendeu? Do conhecimento, eles abriam os olhos, conheciam o bem e o mal. E se Deus perdoasse eles, a palavra do Senhor ia voltar atrás. E uma coisa que Deus nunca vai fazer é voltar atrás daquilo que ele falou. Se Deus falou, tá falando. Uma coisa que é interessante, igual você acabou de dizer, certamente no dia em que comer dessa árvore morrerá. Deus lhe falou para Adão e Eva. Se não existia lei, não existia... Moisés não era desse tempo, então não existiam as leis ainda, né? E a única lei que tinha, a única regra que tinha de que pode e que não pode foi o que Deus falou para eles, para não comer do fruto. Sim. Então, ou seja, eles podiam fazer literalmente de tudo, só não comer do fruto, né? E que naquela época não tinha lei, a única lei que tinha sobre eles, a única regra que tinha sobre eles, só é que o próprio Deus colocou? Foi com o próprio Deus, por quê? Porque o Jardim do Éden era muito grande. O Jardim do Éden tinha mais de 380 árvores, o Jardim do Éden. E a Bíblia falou assim, de todas as árvores, você poderá comer o fruto, poderá tocar. Gente, 380 árvores é muita árvore, entendeu? Deus só colocou uma ali no meio do jardim, que foi o fruto, a árvore do conhecimento. Foi só uma. E Deus falou bem claro para Adão e Eva, não tocará nessa árvore. Em todas as outras árvores você poderá tocar e comerá do fruto. Somente essa que não. Agora, por que Satanás habitou justo naquela que é a árvore do conhecimento? Por que Satanás não habitou nas outras árvores, sendo que tinha mais de 380 árvores? Porque Satanás sabia que aquela árvore do conhecimento era ali que ele poderia pegar Adão e Eva, e de fato pegou. Entendeu? Que a árvore do conhecimento, Satanás foi, enrolou nela ali e começou a conversar com Eva. O Éden, pastor, o Éden, você acha que é aqui na Terra? Sim, o Éden. O Éden, hoje em dia, ele se refere o quê? Ele se refere como, vamos dizer assim, o seio de Abraão. Eu falo assim, mas você acha que ele não era aqui na Terra, então? Não, até antigamente, vamos dizer assim, houve o Éden aqui na terra, mas houve a destruição. O Éden que Adão e Eva estavam, você acha que era aqui na Terra? Devido ao dilúvio, foi destruído. Ah, entendi. Porque pro diabo, se ele foi expulso na rebelião do céu, para ele ter acesso ao Éden, eu acredito que ele não vai entrar no céu e entrar onde ele quiser. Acredito que ele tem limite. Mas para ele ter entrado no Éden e ter iludido Adão e Eva, o Éden não era no céu, né? O Éden supostamente devia ser aqui na Terra mesmo, para o diabo ter esse acesso fácil, né? De entrar e sair a hora que quiser. E você acha que na hora que Deus ele deu essa ordem para Adão e Eva, no caso não foi para Eva, foi para Adão, você acha que o diabo ele estava de tocar só escutando, né, o que Deus tinha falado para Adão, ou você acha que ele já sabia que daquela árvore não podia comer porque dela havia um conhecimento do bem e do mal? Não, o diabo já estava ciente. Inclusive o projeto do diabo sempre foi contrariar Deus. E toda vez que Deus ele fala conosco, ele dá alguma ordem para nós, o diabo vai tentar desfazer aquela ordem que Deus deu para nós. Por quê? O diabo conseguindo desfazer a ordem que Deus deu para nós, entendeu? O que acontece? É mais uma vitória para ele. Entendeu? E o diabo, ele sempre vai se intervir e se interferir, vamos dizer assim, no projeto de Deus. Vamos dizer assim, a mesma tentação que Eva sofreu no Jardim do Éden, Jesus sofreu no monte. O diabo apareceu para Jesus lá no livro de Lucas 4 e praticamente ofereceu a mesma tentação do Jardim do Éden. Mas só que o diabo só mudou de estratégia. Falou, se tu está com fome, se transforma essa pedra em pão. Entendeu? Se transforma em pedra. Se tu somente se prostrar sobre mim, Jesus ele mostrou o reino do mundo inteiro. Tudo isso eu te darei. Se somente se prostrar e adorar. Então vamos dizer assim, a tentação não foi só Eva. Quem foi tentado? Jesus também foi tentado da mesma forma. Mas só que Jesus resistiu.
Jesus resistiu até que uma hora Jesus usou de autoridade e falou: afasta de mim, Satanás. Quer dizer, Satanás saiu. Então, quer dizer, qual que é o objetivo de Satanás aqui na Terra? É tentar nós, é tirar nós dos projetos de Deus, é tirar nós do plano de Deus, é não deixar que a promessa de Deus se cumpra na nossa vida. Esse é o projeto e o objetivo de Satanás aqui na Terra. Então, a parte de Lutero, que ele fala que o diabo é o diabo de Deus, tem uma frase dele, né? Você acha que até que ponto o diabo ele pode chegar? Até que ponto Deus ele permite o diabo chegar, pastor? Na vida de um cristão ou na vida das pessoas que também não são cristãs? Não, o diabo, vamos dizer assim, o diabo ele é um ser, ele é um anjo ilimitado. O diabo não tem limite, entendeu? O limite quem coloca é Deus. Então, por quê? O objetivo do diabo é só um, é matar, roubar e destruir. Então, se for depender do limite do diabo, enquanto ele não destruir a nossa vida, enquanto ele não acabar com nós, enquanto ele não vê nós descer a sepultura, ele não fica feliz. Porque o objetivo do diabo é matar. É matar, então quer dizer, se desde quando o objetivo do diabo é nos matar, então quer dizer que ele não tem limite. Mas só que o livramento quem dá é Deus. Eu vou dar um exemplo, esse livramento que eu sofri, que Deus me deu, esse infarto. Se fosse depender do diabo, o diabo tinha me levado. Como foi dia 28 de abril, e hoje tem o que? Abril é o mês 4, e nós estamos no mês 9. Se fosse depender do diabo, já fazia 5 meses que eu estava debaixo da terra. Se fosse depender de Satanás, porque o diabo ele não brinca. O diabo, quando ele vem, ele faz. Agora, mas só que antes do diabo fazer, Deus ele é aquele que vem com o anjo e dá o livramento para nós. Tem muitas coisas que Deus ele não deixa o diabo fazer. Porque se o diabo entregar nós, se Deus entregar nós 100% na mão de Satanás, coitado de nós. Vamos dar um dos maiores exemplos, a vida de Jó. O que o diabo não fez na vida de Jó? O diabo destruiu a vida de Jó. O diabo acabou com a vida de Jó. São as mesmas coisas, somos nós não somos diferentes de Jó. Então o objetivo do diabo é esse, matar, roubar e destruir. Uma pergunta, pastor. Se o diabo existe desde o princípio, na criação dos céus e da terra, por que a gente não vê no Antigo Testamento o que a gente vê no Novo Testamento? Por exemplo, no Novo Testamento a gente vê dizer que os apóstolos, Paulo, por exemplo, expulsou o espírito de demônio de uma mulher, de uma bruxa, de uma feiticeira. A gente vê falando que Pedro expulsou o demônio lá quando ele vai estar entrando lá no templo, na tarde, né, nas 3 horas. Por que no Velho Testamento a gente não vê ninguém Elias, por exemplo, expulsando o diabo de alguém? Por que a gente não vê, exceto Davi, quando expulsa o espírito de Saul, né? Eu acho que é o único relato que a gente vê no Velho Testamento é quando fala que Davi expulsou o espírito de Saul. Mas bem claro lá, né? Lá Davi expulsou o espírito de Saul intermédio do louvores. Isso. Né? Mas ali era o espírito imundo, ali era um... Sim, você acha que ele era um demônio? Porque Saul... Era um demônio, não era? Saul, naquela época, devido a ele ser um rei, e ele já saber que ele estava errado diante do Senhor, então ele viveu um período em depressão. E Saul lá estava vivendo em depressão, mas qual que era o objetivo de Saul? É destruir a vida de Davi. E Samuel, Deus já tinha falado com Samuel e falou até mesmo que Deus chegou e falou, repreendeu Samuel, falou: até quando terá dó de Saul tendo eu o rejeitado? E Saul, naquele exato momento, ele entrou em uma profunda depressão, a ponto que ele também foi consultar uma feiticeira na cidade de Edom. Então, naquela época, o Espírito de Deus já não fazia mais parte da vida de Saul. Então, quer dizer, a partir do momento que o Espírito de Deus não faz parte da vida de um homem, quem que é que vai dominar? Vai ser Satanás. Então, foi o espírito imundo que estava dominando Saul. É por isso que a Bíblia diz que, intermédio do louvor, intermédio de Davi tocar a harpa, o espírito imundo saiu da vida de Saul. Mas e outros relatos? Por que a gente não vê em outros relatos falar de espíritos imundos igual a gente vê com frequência no Novo Testamento, pastor? Porque na verdade, antigamente a luta era mais na carne, entendeu? A luta era mais na carne e Deus também punia na carne, entendeu? Hoje não, hoje intermédio de Jesus, dele ter vindo aqui na terra, ter sido crucificado, aí entrou o que? A lei da graça. Entendeu? Então hoje nós vivemos pela graça, hoje nós vivemos pela fé, e hoje a forma de Satanás ele se manifestar é mais no sentido espiritual. Então quer dizer, intermédio, é por isso que quando a Bíblia fala lá sobre discernir o espírito,
A Bíblia manda descer no espírito pra gente o quê? Porque o homem, quando ele é espiritual, ele decide, ele sabe quando a pessoa está sendo usada por Deus e quando a pessoa não está sendo usada por Deus. Por quê? De todas as formas, quando Deus ele manda nós fazer algo, ou Deus ele projeta algo para nós fazer, ali Deus tem um resultado. Deus ele traz um resultado para nós. E qual que é a preferência do resultado de Deus? É a alma. É lucro para a igreja. O lucro da igreja, de Deus sempre beneficiar a alma. Sempre beneficiar a obra de Deus. O lucro de Deus nunca está em nosso bolso. O lucro de Deus nunca está numa BMW. Porque Jesus ele veio, morreu na cruz do Calvário por causa da salvação de alma. Entendeu? Jesus ele deu a vida dele para que o mundo viesse a ser salvo. Agora, desde quando eu compro uma boa casa ou uma mansão, entendeu? Ali é um benefício que Deus me deu. Mas se eu dizer ali que está o lucro de Deus não está ali. Porque o compromisso de Deus é com o povo, com aquele povo lavado e remido no sangue do Cordeiro. É por isso que a Bíblia ela é bem clara em dizer que Jesus irá vir buscar um povo. Entendeu? A partir do momento que vier o arrebatamento da igreja, o que vai ficar a casa aí? Vai ficar carro aí, vai ficar tudo aí. O compromisso de Deus é o quê? É buscar o povo. Então, nós podemos ver que a verdade de Jesus Cristo sempre vai estar baseado nas vidas, nas almas. Inclusive, tem pastor aí que hoje em dia não está se preocupando com as almas, não está se preocupando em evangelizar, não está se preocupando em buscar as almas. Me desculpe, se você que é ouvinte, meu pastor, se você não tem compromisso com a palavra, esquece, sai da igreja, porque você não tem compromisso com Deus também. Porque Deus, ele sempre vai se manifestar em intermédio da palavra do Senhor. Porque a palavra de Deus, ela é o mapa cristão. E a palavra de Deus é o mapa que vai nos levar ao reino celestial. Então, se o pastor, ele tem chamada de Deus, mas ele não se preocupa com as almas, que pastor é esse? Entendeu? Porque o verdadeiro pastor, ele tem que ter a chamada de Deus e tem que ter preocupação com a obra do Senhor. Entendeu? Deus ele não chamou pastor para ficar aí andando de carro para cima e para baixo. A chamada de Deus, se você for olhar no livro de Efésios 4, a partir do versículo 8, você vai ver a grande responsabilidade para que Deus chamou pastores. Amém? Glória a Deus. Vê se minha análise está certa, pastor. Por exemplo, então, pelo que eu entendi aí, o diabo ele já existia no Velho Testamento, porém a estratégia dele era outra, não era se manifestar. Ele aparecia na vida das pessoas. Tem pessoas que se manifestam com demônio, só que não demonstra, não aparenta, né? O demônio fica ali no olhar da pessoa, você vê que aquela pessoa tem alguma coisa diferente, mas a gente não fala que está endemoniada porque não entorta os dedos nem aí, né? Mas assim, por exemplo... você acha que antigamente no Velho Testamento, então, a gente pode dizer que a estratégia do diabo era outra. O diabo usava pessoas para tentar destruir o povo de Deus. Por isso que Deus ele levanta Davi, não só com o propósito de ser rei, porque Israel precisava de um rei, mas para guerrear pelo povo de Israel. Então, assim, Deus ele fala, vou levantar Davi e vou guerrear junto com Davi pro meu povo, por exemplo, porque Israel a gente sabe que passou por diversas batalhas. Então, antigamente, o próprio Deus, ele guerreava pelo povo dele, igualmente Gideão. Deus ele fala para Gideão, vem só com 300 homens, né? Que com esses 300 eu vou te dar a vitória. Então assim, essas outras pessoas que Gideão, que Davi, né? Até mesmo Elias enfrentou os profetas de Baal. Essas outras pessoas, acredito eu, que eram usadas pelo diabo, porém não de se manifestar, mas sim o ódio no coração contra o povo de Israel, a raiva contra o povo de Israel. Eu acho que o diabo agia mais no coração das pessoas do que... E concedeu a cura de Naamã. Entendeu? Naamã, para poder alegrar Eliseu, deu uma quantia de ouro para Eliseu. Eliseu entendeu que como a obra era de Deus e que Eliseu não tinha feito nada, porque foi Deus que operou intermédio de Eliseu, Eliseu rejeitou a oferta. Mas o que aconteceu com Geazi? Geazi foi escondido de Eliseu, foi e chegou na mãe e recebeu. Verdade. O que Geazi tentou fazer ali? Enganar Eliseu. Mas só que Eliseu era profeta. Quando Geazi, entendeu, tentou enganar Eliseu e pegou lá os ouro, a prata, Deus ele já mostra para Eliseu, já revela na hora. Entendeu? Revela e foi aonde que geralmente Eliseu voltou
E pegou e falou para Geazi, falou, ó, a lepra de Naamã passará para ti. Então, quer dizer, foi uma forma de enganar. Foi a mesma coisa no povo de Israel, quando Deus tinha tirado o povo do Egito. O diabo usou o povo de Israel no quê? Na murmuração. Entendeu? Todo o povo começou a murmurar. A estratégia Moisés. Era outra, né? O diabo usou outra estratégia. O diabo, ele sempre mudou de estratégia para poder enganar o servo do Senhor. O diabo, ele nunca usa uma estratégia só. Entendeu? O diabo, quando ele quer pegar o cristão, ali ele vem de várias estratégias. Se ele tenta de uma vez, ele não conseguiu, o diabo ele não vai desistir de você, ele vai tentar outra. E assim o diabo vai fazer até te derrubar. É por isso que a Bíblia manda nós estar constante, orando ao Senhor, vigiando em oração. Porque o diabo ele sempre vai mudar de estratégia. Glória a Deus. Está ali, pastor, com a gente, a Jéssica Araújo, a paz do Senhor é bênção. Sebastião, a paz. Tá uma bênção, um entendimento. Deus abençoe. Boa noite, Sebastião. Deus abençoe. Maria das Graças, boa noite. Cleiton Lucas, apagou a mensagem. Laura Garcia, é bênção. Sebastião, oi. Valmir Santos, Deus é bom. Naldo Luiz, a paz do Senhor a todos, a paz. Naldo, Marcelo Hernandes, oi. E Marcos Paulo, a paz, e o Kleber Rony, amém. Todos estão nos desejando a paz, estão sintonizados com a gente aqui nesse podcast. Glória a Deus. Amém. A todos vocês aí uma boa noite, a paz do Senhor, vocês ouvintes. Okay. Mandem pergunta pro pastor Ronaldo, tá? Vocês, telespectadores que estão com a gente, está sintonizado com a gente aqui na rádio, mande perguntas para o pastor Ronaldo. Vai ser um prazer a gente responder as suas perguntas com base no nosso entendimento, né? Participem com a gente, em nome de Jesus, fica com a gente. E a gente vai entrar agora no intervalo. Deixa eu ver se vai ter intervalo agora. A gente ainda tem mais 9 minutos. Vamos aqui falar, puxa mais um pouco aqui o pastor Ronaldo. Hoje nosso intervalo vai ser rápido, né? Pastor Ronaldo, a gente rodou um pouco na Bíblia, falou sobre Gênesis, a gente falou sobre, né, a forma que o diabo ele trabalha na vida das pessoas, né? E aí você entrou num assunto que eu achei bem interessante, né? No meu ponto de vista, no meu entendimento que eu tenho, o evangelho ele é simples. Cristo ele deixou bem claro, né? Mateus 24 diz: acautelai-vos que ninguém vos engane, porque no final dos tempos virão a muitos e em meu nome enganará muitos. A Bíblia diz que quando Cristo ele morre e ressuscita, ele deixou a seguinte ordem, né? Ide, pregai o evangelho e o arrependimento para toda criatura. Aí encaixa o que você disse aqui no podcast. O propósito de Deus sempre foi almas, né? Sempre foi ganhar almas, mais almas para os céus e menos almas para o inferno. E a gente vê que hoje em dia, né, dentro de algumas igrejas, em outras religiões, em outras denominações, a gente vê que o foco não é almas. Você acha que a estratégia que o diabo usa hoje é mudar o foco das igrejas? Na verdade, ele já mudou, né? Na verdade, ele não é mudar o foco, ele já mudou. Porque desde quando uma igreja deixa de pregar Cristo, deixa de pregar o Salvador, entendeu? E deixa de pregar a verdade, na verdade, já mudou o foco. Porque existe o quê? Existe a heresia. O que quer dizer a palavra heresia? A palavra heresia quer dizer o quê? Falsos ensinamentos da palavra de Deus. Existe a filosofia, o que quer dizer? Uma pessoa que se baseia no seu próprio conhecimento. Então tem vários estudos para poder mudar o foco do Senhor. É por isso que Paulo ele debate muito contra os heréticos. Paulo ele fala bem assim no livro de Gálatas: pode um anjo descer do céu e pregar um outro evangelho que não seja esse, Jesus Cristo, será anátema. A palavra anátema quer dizer maldito. Então quer dizer, pode um anjo descer do céu. Por quê, irmão? Todas as coisas que é ligada a Deus, o foco dele é Cristo, é pregar Jesus. A partir do momento que a pessoa está pregando até mesmo na igreja, como eu já vi, ali uma heresia, ou está pregando outro tipo de ensinamento, irmão, aquilo dali é fora da palavra. Nós não devemos aceitar esses falsos ensinamentos. Repreenda, irmão, se você estiver numa igreja dessa, que não prega Jesus Cristo como Salvador, não fala do arrependimento, não fala do arrependimento e não prega a verdade, e te repreende quando você está pregando a verdade, o conselho que eu dou: sai dessa igreja.
Sai dessa igreja por quê? Se Jesus voltar, você vai para o inferno junto com esta igreja. Porque o foco de Jesus é pregar a verdade, o foco de Jesus é falar da salvação, e o foco de Jesus é pregar o verdadeiro evangelho, que é: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Traz o arrependimento pro povo, né, pastor? Com certeza. O Kleber Rony disse ali pra gente: quem foi o primeiro assassino mencionado na Bíblia, segundo Gênesis capítulo 4, versículo 8? Será que ele está se referindo em Abel e Caim? Sim, foi o primeiro assassinato, né? Caim matou Abel. Inclusive ali foi o porquê esse assassinato. Foi o comentário que nós fizemos antes, foi por causa da oferta. Entendeu? Que Abel ofereceu a melhor oferta do que a de Caim. Entendeu? E o que acontece? E a Bíblia fala bem claro: quando Deus recebeu a oferta de Abel e não a de Caim, o que aconteceu com Caim? Caiu um semblante de Caim. Entendeu? E quando caiu o semblante de Caim, Deus viu na face de Caim que Caim se irou. E Deus até pegou e falou: Caim, por que tu se iraste? Então, irmão, ali também está um do propósito da oferta e do dízimo. Entendeu? Se nós for analisar, o evangelho é simples, irmão. O evangelho não tem esse negócio da pessoa ficar confuso ou da pessoa ficar embaralhado. Se você lê a escritura, entendeu? Se você lê a escritura, você não vai ficar perdido. Entendeu? Glória a Deus. Fabinho Mendes: Jesus é bom, Deus é maravilhoso, Deus abençoe. Fabinho, Deus abençoe todos os nossos telespectadores. Kleber Rony: acredito eu que o pastor Ronaldo tenha respondido a sua pergunta. Pastor Ronaldo, o que a gente mais vê hoje, né? Não vou falar agora dentro das igrejas, eu vou falar como um todo. O que a gente mais vê hoje são pessoas se levantando em diferentes denominações, né? Agora, falando da religião que a gente faz parte, do cristianismo, como cristãos que a gente somos, o porquê que hoje em dia tá tão fácil você conseguir subir de cargo ou ganhar algum cargo dentro do cristianismo. Hoje em dia todo mundo consegue virar um cristão sem preparamento. Antigamente, você, para ser um sacerdote, você tinha que passar pela escola sacerdotal, você tinha que passar pelos estudos, você tinha que passar ali pelas as etapas ali que eles denominavam para você ser um sacerdote, né? Hoje em dia, por exemplo, para ser um pastor, basta você ir numa igreja, alguém derramar um óleo, você pode abrir uma igreja e ser considerado pastor. Por que hoje em dia está tão fácil você se levantar com um cargo dentro da nossa igreja? Vamos basear lá na cidade de Filipenses. Só te cortando rapidinho, se eu não estiver bem enganado, posso ser que eu esteja enganado, mas acho que Davi, quando Samuel unge Davi como um rei, eu acho que demora 40 anos ainda para Davi assumir o reinado. Ele não foi recebeu a unção de rei e já foi reinar, né? Então, assim, é um processo, né? Tudo demora. Por que hoje em dia tem essa facilidade? Todo mundo é pastor, todo mundo é apóstolo, todo mundo é pregador itinerante. Por que hoje em dia tá desse jeito? Vamos pela Bíblia. Vamos à igreja de Filipenses, de Filipos, que Paulo pregou lá na igreja de Filipos. Paulo, ele falou assim, que uns são chamados o quê? Sobre a respeito do pregador. Que uns pregam o evangelho por contenda, outros pregam por dinheiro, outros pregam por inveja, outros pregam por porfia, mas bem-aventurado é o que prega de boa mente. Então, quer dizer, se nós for olhar, Paulo está se referindo a mais de 4 qualidades de pregadores. Entendeu? Mas só que Paulo não proibiu eles de pregar. Paulo falou: muitos pregam, querem pregar, boa sorte. Está falando de Jesus, e que pregue por inveja, pregue por contenda, que pregue por dinheiro, mas bem-aventurado é o que prega de boa mente. Então, se referindo, porque eu mesmo, meu irmão, para mim chegar nesse chamado de pastor, não foi do dia para a noite. Eu sofri muito. Entendeu? Eu fui levado a cooperador, depois de cooperador. Não, primeiro eu fui auxiliar, depois de auxiliar eu fui levado a cooperadora, fiquei um período como cooperador, depois fui levantado a diácono, fiquei um período no diaconato, só não passei pelo presbitério, mas do diaconato eu já fui direto para o campo evangelístico. Entendeu? Foi aonde que eu fiz várias missões, eu viajei vários estados, entendeu? Paraná, por vários lugares, Rio de Janeiro, para vários estados. Se eu for falar, o tempo não ajuda, entendeu? Se eu for falar, eu fico falando até amanhã. Então, quer dizer, aí de evangelista eu fui levantado a pastor. Mas só que cada grau que eu fui subindo, eu passei por um processo.
Mas por que eu venci o processo? Porque foi a chamada de Deus. Deus me chamou. Agora, qual que é o grande problema dos escândalos hoje na igreja? Muitas igrejas se fechando, muitos escândalos. São obreiros despreparados. São obreiros que Deus nunca chamou para o cargo. São pastores que Deus nunca chamou. Mas, infelizmente, por ser amigo ou por dar um bom dízimo, está lá, como em cima do púlpito, como pastor. Eu vou dar um pequeno exemplo aqui. Quando Deus estava na cidade de Curitiba, no Paraná, lá na igreja sede, quando eu me encontrava lá, 2 obreiros saíram na faca dentro da igreja. Eu me lembro que o irmão lá, o presbítero, saiu de cima do púlpito, foi pegar o irmão lá embaixo na nave da igreja e o irmão já estava com a faca esperando ele. Agora, irmão, que obreiros são esses, irmão? Para levar uma faca e para sair, entendeu? Para sair no tapa e na faca dentro da igreja. Eu presenciei isso, eu estava na cena. E lá foi maior rebulice. Nós tivemos que apartar. Agora, fala se uma pessoa dessa estava preparada para ser obreiro. Nunca, e Deus nunca chamou uma pessoa dessa como obreiro. Mas hoje em dia, irmão, vou ser sincero, o que mais está faltando é pastor ter visão de Deus. Glória a Deus. Pessoal, a gente vai entrar num breve, rápido intervalo. Não saia daí, fique aí. É coisa de 5 minutinhos no máximo. Você é o nosso convidado. Manda pergunta para o pastor Ronaldo. A gente volta em instantes. Valeu, tchau.
Estamos de volta, exatamente 5 minutos de intervalo, voltamos, glória a Deus. E vamos de pergunta para o nosso pastor Ronaldo, porque o tempo ele não para. Pastor Ronaldo, a gente já falou aqui sobre a criação, né? É uma dúvida que muita gente tem. E andando pela Bíblia, a gente chegando em Êxodo, a gente vê que quando Moisés ele sobe para o monte, né, para ter um encontro com Deus, e ele fica lá 40 dias, as pessoas acham que ele morreu e tudo. Se Deus ele já tinha dado sinais para o povo, Deus ele já tinha se manifestado, você acha que foi só o povo ou você acha que Arão também fraquejou na liderança, né, contra o povo? Porque Arão ele não proíbe o povo de fazer ali um bezerro de ouro, por exemplo, quando ele poderia ter ali impedido o povo, falado, vamos aguardar Moisés, porque Moisés falou, e você acha que Arão fraquejou na sua liderança? Você acha que Deus ele não falou com Arão, ou você acha que foi o povo mesmo que se rebelou contra Arão? Acredito eu que Arão tenha fraquejado, né, pela Bíblia. Eu acho que a Bíblia diz que Arão ele aceitou, permitiu, né, o povo chegar àquela tal idolatria. Tanto que Moisés ele se ira, ele quebra a tábua dos 10 mandamentos, né? O que você acha que faltou ali para o povo não ter se voltado contra Deus ali novamente? Então, para falar a verdade, o que acontece, mano? Em primeiro lugar, a palavra êxodo significa saída. Por que saída? Foi a retirada do Egito para a terra de Canaã, que o próprio Deus falou que seria uma terra que manava leite e mel. Agora, no decorrer do caminho ali, até chegar em Canaã, houve muitos problemas ali. Muitas pessoas morreram. O diabo, como nós estávamos falando, o diabo sempre trabalhou no meio do povo. Porque o objetivo do diabo era o quê? Era tirar as promessas de Deus na mente da pessoa. Porque o diabo nunca quer que nós cheguemos lá. E qual que é o objetivo do diabo? Tentar barrar o caminho da pessoa, como conseguiu. Como conseguiu lá, quando o povo lá murmuraram, morreu mais de 3 mil. Entendeu? Mais de 3 mil. A Coreia, Abirão também estava no meio, que foi engolido ali pela terra, né? Entendeu? Vários. Morreu muitas pessoas até chegar a Canaã. Por quê? Porque o objetivo do diabo é isso, era confundir a mente do povo com aquilo com o que Deus tinha falado. Agora, o que acontece nesse relato? Nós podemos ver que a partir do momento que Moisés estava ausente, a responsabilidade ficava para quem? Para Josué, entendeu? E para Arão. Mas só que Arão, naquela época, estava vivendo sob pressão. Entendeu? Como Arão estava vivendo sob pressão, Arão ele não pegou para si a responsabilidade de Moisés. Porque, irmão, Moisés sofreu. Não é fácil, a ponto que... Você acha que Arão que não quis assumir a responsabilidade? Na verdade, Arão, como Moisés estava ausente, entendeu? Moisés estava ausente. Ele era o vice-líder. Ele seria o vice-líder. Mas só que como o povo queria, porque de todas as formas, o povo queria uma resposta de Deus, mas no Egito, irmão, o povo tinha esse costume. Queria, geralmente, a resposta de Deus, ia para o Deus egípcio. Dobrava o joelho para o Deus egípcio. Então isso aí era um hábito do Deus egípcio. Então, onde o povo começou a clamar, faremos Deus para nós. E foi lá onde que criou. E Arão, irmão, ele não teve voz, por quê? Porque de uma forma ou outra ele estava vivendo sob pressão. E o que acontece? E jogou a responsabilidade para Moisés. Então, naquele exato momento ali, Arão não quis assumir a responsabilidade, porque Arão já sabia o que Moisés já estava sofrendo até ali. Então, devido a Arão temer, e Deus também nem ter falado com Arão, porque na verdade Deus falava com Moisés, entendeu? Arão era apenas o porta-voz de Moisés. Arão. Então, muitas coisas que aconteciam, Deus falava para Moisés e Moisés transmitia para o povo. Então, vamos dizer assim, que diante do reinado de Moisés, Arão estava um pouco meio desapercebido. E ali, Arão teve o quê? Teve medo. Teve medo e permitiu que o povo fizesse aquela estátua, pronto que ele ficou de longe. Ele ficou observando e sabia que Deus ia se irar. Aí foi aonde que Moisés desceu, se irou e quebrou novamente. Agora, uma coisa interessante, irmão, que quando Deus ele fala com Moisés, Deus ele fala bem claro. Moisés ainda não tinha visto o bezerro de ouro. Moisés estava descendo do monte. Deus pegou e falou bem assim: desce depressa. Entendeu? Desce depressa. O teu povo pecou contra mim, Moisés. O teu povo pecou contra mim. Moisés se irou e falou:
Porventura, Senhor, foi eu que gerei esse povo? O meu povo não, o teu povo pecou contra ti. Quer dizer, Moisés na hora se irou. E quando Moisés viu a estátua e o povo dançando perante o bezerro de ouro, aonde que se irou? Moisés já estava irado, até mesmo com essa palavra que ele deu para Deus. O meu povo não, porventura foi eu que gerei esse povo, o teu povo pecou contra ti. E Moisés já aproveitou a ira que ele já estava e quebrou a tábua dos mandamentos. E quebrou. E nós podemos ver que ali, entendeu? Ali houve um temor a Deus. Mas só, irmão, que o ser humano é assim. Às vezes Deus fala, só vai acreditar quando cumpre. Mas tem coisa que Deus não volta atrás. Você acha que Arão permitiu, então? Você acha que Arão ele não estava preparado psicologicamente para assumir essa responsabilidade de liderar o povo? Quando Moisés não tivesse? É como aquilo que você falou. Hoje em dia, muitos obreiros são levantados a obreiro despreparado. Foi o caso de Arão, porque Deus ele falava com Moisés, não falava com Arão. Mas ali tinha outras pessoas, por exemplo, Josué e Calebe. Tinha, Josué. Por que eles não se manifestaram? Não, porque na verdade a autoria seria mais para o sacerdote e para o comandante, porque se eles falassem ou se manifestassem, ele estava tomando a frente de Moisés, estava tomando a frente de Arão. Mas na ausência de Moisés, não seria certo eles, por exemplo, eles tomar essa decisão? Por exemplo, Moisés não está aqui, mas a gente não vai aceitar que vocês levantem o bezerro de ouro contra o nosso Deus, por exemplo. Não, geralmente naquela época eles tinham medo. Por que eles tinham medo? O Deus, ele fulminava. Deus ele já vinha e já fazia o que tinha que fazer. Deus ele mandava recado. Então quer dizer, muitas pessoas tinham medo de passar na frente de Deus e morrer. Então mesmo que fosse uma coisa boa, Moisés, Josué, Calebe e tinha alguns outros também que poderiam impedir. Não impediu. Não impediu porque eles imaginavam assim, se eu for querer falar alguma coisa, mesmo que seja a favor a Deus, o que vai acontecer? Deus vai me fulminar. Vamos dar um pequeno exemplo da arca lá da aliança. Entendeu? Da arca aliança, quem que poderia tocar na arca? Era somente os levitas e o sacerdote. Entendeu? Quando o Ur lá tentou tocar na arca, morreu. E antigamente, irmão, era assim, ninguém usava em tocar nas coisas de Deus. É hoje que tá essa bagunça, hoje que tá... As igrejas estão uma bagunça praticamente. Hoje o povo praticamente perderam o temor a Deus. Mas antigamente, o povo temia Deus. Hoje Deus ele não faz nada porque a gente vive pela graça e misericórdia de Jesus Cristo que morreu na cruz, né? Sim, com certeza. Porque se não fosse o sacrifício e a morte de Jesus Cristo na cruz, você acha que hoje estaria essa bagunça ou você acha que Deus já teria intervido? Não, na verdade, não é que Deus não faça nada. Deus continua fazendo. Deus ele não mudou. Deus ele é o mesmo. A Bíblia diz que Jesus é o mesmo de ontem e hoje será eternamente. Na verdade, Deus nunca vai mudar. Mas só que intermédio daquilo que Jesus falou, perdoar não só 7, mas 70 vezes 7 dá o quê? 490. Entendeu? 490 vezes o dia. Então, quer dizer, o povo aproveita isso, porque Jesus é o tempo da misericórdia. E tem muitas pessoas que pensam que Deus ele não vai fazer. Mas se Jesus não tivesse intervindo, vamos lá, se Jesus ele não tivesse intervindo, vindo para a terra, morreu, sofrido a morte de cruz, você acha que se fosse o próprio Deus, que era no Antigo Testamento, o Deus que falava com Moisés, por exemplo, você acha que se tivéssemos nesse tempo, ou se o mesmo Deus estivesse nos dias atuais, nos dias de hoje, você acha que ele também já teria afuminado, matado, mandado outro dilúvio, ou sei lá, ou fogo? Você acha que já teria acontecido alguma coisa também com o povo? Sim, com certeza, porque a paciência de Deus é muito pouca. Entendeu? A paciência de Deus, porque se fosse Deus hoje, quando Deus ele vai fazer algo sobre a pessoa, tá Jesus do lado de Deus, pedindo a misericórdia do Pai. Então, quer dizer, aonde que Deus ele vai, gera um pouco mais de paciência e deixa aquilo acontecer. Porque Jesus ele é o Deus da misericórdia. Porque se fosse depender de Deus, com certeza, nós não faríamos metade do que nós faz hoje. Agora, intermédio da misericórdia de Deus, porque hoje nós vivemos na graça. Entendeu? Nós vivemos na graça hoje, nós vivemos o tempo da misericórdia. Aí é onde que muitas pessoas fazem o que faz e até desacredita do próprio Deus. Chega a desafiar. Agora, eu queria ver muitas pessoas desafiar o Deus do passado. Agora, como hoje nós vivemos na graça, então muitas pessoas fazem o que faz. Mas só, irmão, que mesmo que nós estamos vivendo na época da graça, Deus ele cobra.
Deus ele cobra porque eu já vi Deus fazer muitas coisas. Entendeu? Então, quer dizer, e esse período de Jesus, que foi 3 anos e meio, teve que acontecer na face da terra por causa da manifestação do Espírito Santo. Por quê? Porque é o Espírito Santo que vai entregar a igreja na mão de Cristo e Cristo vai entregar a igreja perante Deus. Então seria o quê? 3 etapas. Então não tinha como esse período que nós estamos vivendo não acontecer. Está na profecia, está na Sagrada Escritura, e a Sagrada Escritura ela tem que cumprir. Então quer dizer, agora hoje Jesus não está mais dentro de nós, Jesus está no céu, mas existe o reinado do Espírito Santo e Jesus opera em intermédio do Espírito Santo. Glória a Deus. Entendeu? Hoje é o Espírito Santo que está dominando a igreja, mas só que o tempo da graça vai acabar. O tempo, a porta da graça vai se fechar. Está breve, viu? Não está demorando, não. Tá ali o José Lins. Boa noite, José Lins. Deus abençoe, meu querido. Seja bem-vindo, fique à vontade. Luiz, quem foi o filho de Abraão e Agar segundo Gênesis? Eu posso responder essa? Pode. Isso é fácil. Foi Ismael. Sim, né? Ismael. Ismael, filho de Agar e de Abraão. Luiz, apareceu, meu querido, boa noite, Deus abençoe sua vida. Luciana Medeiros, é bênção, Deus abençoe. Anitta Castro, oi. Olá, Anitta, seja bem-vindo, Deus abençoe. Otávio Costa, Deus é bom, Deus é maravilhoso. Glória a Deus. Pastor, e o interessante é que o Deus é igual você falou, é 3 etapas, né? Deus ele é um ser tricotômico, para quem não sabe. Ele é 3 em 1, Pai, Filho e Espírito Santo. No início de tudo, no começo, quem habitava era o próprio Deus, né? O próprio Deus habitou. No tempo dos nossos antepassados, né? Pedro, Tiago, João, os apóstolos, foi Jesus. E hoje, no nosso tempo, que é a graça, quem habita é o Espírito Santo. Ele falou, eu vou, mas eu vou deixar um consolador com vocês. Ou seja, os 3 atuaram e os 3 continuam atuando. E o mais interessante é que no tempo, né, no primeiro tempo, né, no tempo de Deus, no tempo da olho por olho, dente por dente, parece que as coisas eram mais duras, porque o que você fazia se cumpria na hora, né? A graça não, a graça ela espera, você faz hoje, você vive com aquilo na sua mente, com aquele peso na sua consciência, e tem pessoas que morrem, né, com remorso, né, por exemplo, igual você citou ali de Judas no início ali, quando o salmista fala sobre Judas, né, Judas, por exemplo, Judas foi o tempo de Jesus Cristo. Você acha que Judas, ele já foi predestinado a ser Judas? Ou você acha que Judas ele teve a escolha de não ser o Judas que atrai Jesus? Por exemplo, poderia ser se não fosse Judas, seria uma outra pessoa? Ou você acha que já foi predestinado para ser Judas? Na verdade, segundo a Bíblia, até porque o salmista já falou de um traidor, né? Não, o salmista lá, no Salmo 62, se não me falha a memória, ou 64... Acho que é 62, eu acho, não tinha enganado. Salmista Davi, ele falou referente ao Judas, que era necessário, irmão, que um se levantasse, entendeu? Sobre a mesa, entendeu? Que era necessário um se levantar contra o calcanhar de Jesus Cristo. Isso foi promessa, mas qual que era o problema? Não é que Judas foi escolhido, porque, irmão, Deus, ele deu o quê? O livre-arbítrio para nós, para quê? Para nós poder pensar e analisar. Porque o que quer dizer a palavra livre-arbítrio? Livre-arbítrio quer dizer o quê? Direito de escolha. Se você quer escolher o bem, amém. Se você quiser escolher o mal, e Deus, ele não vai se intervir no seu livre-arbítrio. Deus, ele vai falar com você, mas se intervir não. A vontade é tua. Deus, ele te avisa, ó, não faça isso, mas se você quiser fazer, boa sorte. Agora, o que é o problema? O grande problema é que Judas, ele era focado no dinheiro. O Judas, ele era o tesoureiro do Senhor. E por Judas ser um tesoureiro, então ele era muito focado no dinheiro. Teve um questionamento que ele já fez lá, inclusive, quando foram ofertada a oferta para Jesus, né? Acho que foram levar a oferta para Jesus, ouro e prata, ele falou, por que não pega tudo isso e dá para os órfãos e para as viúvas, né? Sim. Ele já havia mostrado que o coração dele já era mais voltado para o dinheiro, né? Sim, era voltado para o dinheiro. Então, o que acontece? Devido à oferta que ele pegou, e que o sacerdote, o soldado romano, ofertaram para ele, ele imaginou o quê? Ele imaginou que seria uma oferta boa para poder entregar Jesus. Mas só que ele não imaginava que ia acontecer com Jesus o que aconteceu. Porque ele imaginava o quê? Que ele iria entregar Jesus e ia ficar tudo bem. Porque os homens, soldado romano, não falaram que ia crucificar Jesus. Ou seja, ele não tinha noção da gravidade do problema que ele entrou, né? Sim, ele não tinha noção. E quando ele viu a noção do problema...
Entendeu? Quando ele viu Jesus sofrendo... Tinha a grandeza do problema que ele tinha causado. A cruz, quando ele viu tudo aquilo, é aonde que a Bíblia fala que ele sentiu remorso. Mas só que não tinha mais como ele voltar atrás. Por que não tinha como ele voltar atrás? Porque lá atrás, no livro de Salmo e nos livros do profeta lá atrás, foi profetizado. E cumpriu na vida de Judas. E tem um versículo, acho que na carta de Pedro, se eu não estiver enganado, a Bíblia diz que... Ai daquele por quem... iria trair o Filho de Deus, alguma coisa assim, é daquele por médio de quem seria o causador da morte do Filho de Deus, né? Ou seja, o escolhido para trair, mesmo se não fosse Judas, então, pelo livre-arbítrio, seria uma outra pessoa, mas o traidor iria aparecer de qualquer forma. Mas, obviamente, não tem como falar que Judas foi salvo. Né? A Bíblia não relata sobre a salvação de Judas. Inclusive, a Bíblia fala lá que os homicidas não herdarão o reino de Deus. Não, mas a Bíblia diz... tem um versículo, acho que na carta de Pedro, que eu não tô com a minha Bíblia aqui agora, mas fala assim, é daquele de quem há que traiu o Filho de Deus. Sim, com certeza. Bom seria que ele nem tivesse nascido. A Bíblia fala desse jeito. Então, assim, a gente pegar essa base desse texto, bom seria que ele nem tivesse nascido. Sim. Então, quer dizer que, eu acho que na minha crença ele não tem como ter sido salvo, né? Que ele não se arrependeu, ele teve remorso. O remorso não é arrependimento, né? Ele teve remorso, ele se enforcou, né? E ainda ele traiu o Filho de Deus. Então, assim, o que você acha assim, nesse pastor? O próprio Cristo falou, entendeu? Que era necessário que ele seria traído, mas ai daquele por quem Jesus seria traído. Entendeu? O próprio Jesus, ele declarou isso. E uma coisa que eu falo, igreja. Você acha que Jesus ele teve que dar uma oportunidade para Judas ainda? Uma coisa que eu falo para vocês, gente. A palavra de Deus, ela nunca irá retroceder. A palavra de Deus, ela nunca irá voltar atrás. Então, por mais que, se Deus, ele falou algo, entendeu? Se Deus, ele falou, obedeça o que Deus falou. É aquele negócio, irmão, ouça mais a voz de Deus, a voz do Espírito Santo. Glória a Deus. Porque o Espírito Santo é aquele que fala dentro de você, dentro do seu coração. Deus, ele fala. E quando Deus fala algo sobre você, não questiona, obedeça. Porque se Jesus, ele falou, irmão, para ajuda, não adianta criar debate ou criar isso, falar que Judas foi salvo, que Judas não foi salvo, irmão. Não adianta, concordo. Não adianta querer inventar a Bíblia. Não adianta querer inventar a Bíblia, querer inventar estudo, querer inventar isso e aquilo. A Bíblia fala bem claro que Judas foi condenado. Entendeu? E se a Bíblia está falando que foi condenado, Judas foi condenado e pronto, e acabou. Não queira inventar as coisas. Não queira colocar palavra ou querer inventar debate. Tem gente que queria falar que Judas foi salvo. O negócio é seguir... Isso não era nem para entrar em debate, né, pastor? Não era nem para entrar, era para seguir a Bíblia. Porque a Bíblia, querida, a Bíblia é o mapa do cristão. Então, vamos dar um exemplo. Hoje tem um tal de GPS. Você quer ir lá no Rio de Janeiro, coloca no GPS, ele vai te levar lá. Entendeu? Ele vai te levar lá no Rio de Janeiro. Você quer ir para o céu? Segue a Bíblia, porque a Bíblia é o mapa do cristão. Então, segue a Bíblia que você vai para o céu. Acho que a Bíblia, para outras religiões, a Bíblia é só um documento histórico, né? Mas acho que pra gente que somos cristãos, a Bíblia ela é como se fosse uma CNH, um RG, por exemplo. Sem nosso documento, a gente não é ninguém, né? A gente se torna um indigente. Então a Bíblia pra gente que é cristão é um documento muito importante, né, pastor? E a Bíblia diz também que Jesus ele vai para Judas e fala para Judas: com um beijo você me trai. Por que Judas escolheu dar um beijo no que fosse Jesus? Por quê, irmão? Porque naquela época o beijo se chamava ósculo santo. Inclusive até hoje a congregação cristã ela tem esse hábito de cumprimentar os irmãos dando beijo no rosto. Porque antigamente os discípulos eles se cumprimentavam com um beijo no rosto. Com um beijo no rosto. Mas só que o beijo de Judas foi combinado. Isso, foi combinado. Mas o ato de se cumprimentar com um beijo no rosto, o que significava um beijo no rosto naquela época? Não, significava ósculo santo. Uma saudação. Porque a Bíblia diz assim: saudai os irmãos com um ósculo santo. No caso, a saudação deles era um beijo no rosto. Saudação com um beijo no rosto. Ósculo santo. Como tem igreja que até hoje, é como eu estou citando, a congregação cristã. Você vai na congregação, os irmãos te saudam com um beijo no rosto, que chama-se ósculo santo. Mas só que o povo... Então era uma tradição antiga que Judas... Sim, era uma tradição antiga, mas só que o beijo no rosto de Judas foi combinado uma reunião antes. Não era como um sinal de intimidade também? Não, geralmente sim, era um sinal de intimidade, mas só que o beijo de Judas, houve reunião. Houve reunião e Jesus falou. E Judas chegou e falou: ó, chega lá, eu vou dar um beijo no rosto. Então, aquele a quem eu dar o beijo no rosto, esse será o homem.
E quando chegou lá no monte, o Judas foi, entendeu? E beijou, a ponto que Jesus pegou e falou: Judas, se você quer fazer, faça logo o que você tem que fazer. Se você quer trair Judas, que traia logo. Por quê? Porque Jesus já sabia o coração de Judas. O que tem que fazer, faça depressa. O que tem que fazer, faça logo. Então Jesus, na hora, ele viu o coração de Judas. E já sabia que o coração de Judas estava negro. Entendeu? Então foi por isso. Porque Jesus, ele vê os pensamentos. Ele vê o coração. Então quer dizer, mas só que foi um dos sinais que Judas tinha combinado. Que chegava lá no monte e ia beijar Jesus. Agora, assim como Judas beijou Jesus, por que Judas não beijou os outros também? Por que só Jesus? Só Jesus. Uma coisa que eu acho muito interessante, pastor, é que a crucificação poderia vir, por exemplo, do inimigo. Mas o diabo, ele é tão astuto que o diabo, ele usa a própria igreja, ele usa os próprios sacerdotes, aqueles que se diziam cristãos, os que se diziam servos de Deus, né? Ele usa as pessoas de dentro da igreja para atrair o próprio Jesus. Porque, por exemplo, outras pessoas não traíram Jesus, por exemplo, o exército romano, né? Que na época tava lá aquela briga entre Pôncio Pilatos, tal, aquela briga de Roma por governo. Por que eles os romanos não crucificaram Jesus, não procuraram matar Jesus, né? Mas o diabo, ele é tão astuto que ele prefere usar as pessoas de dentro para atrair Jesus, que eu acho que quem trai aqui de dentro, quando alguém de dentro trai, eu acho que dói mais, é mais dolorido. Porque é igual Judas. Jesus não queria que Judas ele fizesse aquilo. Jesus ele falou: o que você com um beijo você me trai, o que tem que fazer, faça depressa. Ou seja, Jesus, ele sentiu compaixão de Judas, mas Judas mesmo assim, ele fez o que tinha que ser feito. Então assim, eu acho que quando a traição vem de dentro, de pessoas próximas, de alguém que a gente ama, eu acho que é mais dolorido. Porque se alguém errar comigo lá fora, que eu não tenho um vínculo nenhum, eu não vou esquentar, vai ser só mais uma pessoa. Agora, quando alguém de dentro trai, quando alguém de dentro escolhe te maltratar, eu acho que é mais dolorido. Então o diabo, ele sabia, se eu for usar alguém de fora, não vai doer tanto em Jesus. Agora, se eu usar algum dos discípulos que ele escolheu, eu acho que a dor vai ser maior. Então até nisso o diabo, acho que ele pensou nessa estratégia para atrair Jesus. Porque é o seguinte, irmão, veja só, se nós for olhar lá no livro de Deuteronômio, lá atrás, Moisés, ele determinou o quê? Todo aquele que se rebeliasse contra Deus ou contra a palavra, seria pendurado no madeiro. Entendeu? Todo aqueles. E tudo que o romano, ele gostava de usar muitos a Torá. A Torá significa o quê? A antiga Bíblia, ou o pergaminho. Na época do Paulo era pergaminho. Na época do Paulo. Hoje é a Sagrada Escritura Bíblia. É a Bíblia. E o que acontece? Moisés determinou que todo aquele, entendeu? Que todos ladrão, salteador, que pecasse contra Deus seria o quê? Pendurado no madeiro. Então, na época de Cristo, na época do romano, existia 3 tipos de cruz. Existia a cruz de Santo André, que é de Santo André, que foi a forma de X. Existia a cruz romana, e existia a cruz latina. Sem contar que nesse tempo existia várias outras formas de tortura, porém a crucificação era a pior de todas elas, né? Era pior porque quando a pessoa era levado à crucificação, seria como se a pessoa fosse condenada pelo juiz no dia de hoje. Porque uma pessoa, quando é condenada pelo juiz, só resta o quê? A morte. Não existe mais saída para ele. E a partir do momento que a pessoa era levada para a crucificação, para aquela pessoa não tinha mais jeito, entendeu? Então vamos nos dizer assim, Jesus, ele foi crucificado como transgressor da lei. Por que Jesus foi crucificado como transgressor da lei? Porque é o seguinte, para os romanos, Jesus tinha quebrado a lei. Por quê? Na lei de Moisés não existia perdão. Na lei de Moisés, o adultério tinha que ser apedrejado. É verdade. Na lei de Moisés. Na lei de Moisés tinha o tempo para poder curar, entendeu? E na lei de Moisés também não curava no sábado. E muitas outras coisas Jesus fez. Então, quer dizer, eles tinham a visão de Jesus como Jesus era um homem rebelde. Como Jesus era um falso profeta, trazendo um falso ensinamento. Porque Jesus curava no sábado, Jesus ele geralmente perdoava. No olhar do homem, no olhar do judeu naquela época, Jesus fazia totalmente o oposto do que Moisés dizia para não fazer. Sim. Não é verdade? Sim, aí foi um motivo forte. Foi um motivo forte que os romanos pregaram e julgaram Jesus e crucificaram. Então Jesus foi crucificado como transgressor da lei. Transgressor da lei. E Jesus ele foi crucificado numa cruz latina.
Por quê, irmão? Porque a cruz latina, geralmente, ela falava quem Jesus era, porque cada modelo de cruz significava uma coisa. Tinha um significado. Tinha um significado. Então, Jesus ele foi crucificado perante um povo, e todo o povo viu que realmente quem era Jesus. Então, na mente do povo, poxa, se eles se rebeliaram, se Jesus foi crucificado como transgressor da lei, então eu também não vou continuar pregando esse evangelho. Porque se eu continuar pregando esse evangelho, o que acontece? Eu também vou ser crucificado. Mas só que foi ao contrário, irmão. Foi a época que o evangelho mais cresceu. Se você for ver lá Herodes perseguindo o povo, entendeu? Se nós for ver lá, a época que o evangelho mais cresceu foi quando Jesus foi crucificado. Então, irmão, para muitas pessoas, Jesus saiu como errado. E segundo a Bíblia, aquele assunto foi o que mais ocorreu ali naqueles tempos ali, né? Porque quando Jesus ele ressuscita, Jesus ele tá andando ali, tem uns discípulos ali andando no caminho de Emaús. Jesus ele vai lá e começa a perguntar: de quem você está falando? E ainda ele se questiona: só você que não tem escutado ou ouvido falar o que tem acontecido nesses últimos tempos? E Jesus: não, o que aconteceu? Crucificaram Jesus de Nazaré. Ou seja, a visão deles já tinham se fechado sobre quem era a pessoa de Jesus. Quando Jesus ele leva as pessoas lá, aí Jesus ele apresenta o pão, corta no meio e fala: pai, eu te dou graças por esse alimento ali, e dá o pão para eles. A visão deles parece que abre de novo, eles começam a ter a visão de quem é Jesus, e a visão deles volta, né, acerca de Jesus Cristo. Aí Jesus mostra a mão para eles, ou seja, por mais que fosse tudo muito recente, o que tinha acontecido ali, é como se a imagem de Jesus tivesse sido apagada deles, da mente deles. Eles soubessem do que tinha acontecido, mas a fisionomia de Jesus é como se tivesse sido apagada para eles, porque eles estavam conversando com Jesus, eles viam Jesus, mas eles não conseguiram reconhecer que era Jesus. Não é verdade? Então, eles não iriam conhecer. Antes disso, não, estou vendo algum comentário ali, me perdoa, Maico. Fabiano, eu agradeço muito você, viu, Fabiano? Que Deus abençoe, eu louvo a Deus pela tua vida. Já vamos pegar esse gancho com o pastor Gisele. Volta ali mais um pouco nos comentários. Tem bastante gente que tá comentando, volta ali mais um pouco aí. Deixa eu ver. Isso aí tá bom. Tá ali o José Lins, sábado abençoado, a paz, irmãos. O Moacir deixou um comentário importante, que isso aí eu vou levar pra mim. O Moacir falou assim: quem começa o dia orando, terminará o dia agradecendo a Deus. Verdade. Glória a Deus, isso é muito forte, isso eu vou levar pra mim. Thiago Queiroz: essa entrevista marcará uma etapa nova a todos que assistem, em nome de Jesus, gratidão. Glória a Deus. Muito obrigado, Thiago. Deus abençoe você. Tem ali também Daniel, ele disse ali, Daniel Chaves: a paz, uau, é tanta informação boa que tem que assistir mais de uma vez. É bênção. Deus abençoe, Daniel. Glória a Deus. Everton Campos: simplicidade é um evangelho puro de Jesus. Glória a Deus. Everton Campos: boa noite, meu querido, Deus abençoe a sua vida. Hilda Alcântara: aleluia, a igreja está viva porque Jesus está vivo, é muito poderoso, Deus te abençoe. Amém, pastor Ronaldo? Amém. Glória a Deus. Alan Rocha: parabéns, há tempo não vejo alguém falar com tanta sabedoria e integridade do nosso Deus, e ainda sendo usado. Deus em sua vida. Deus abençoe, Alan, muito obrigado. Laura Garcia: esse homem é de Deus. Deus abençoe, pastor Ronaldo. Laura Garcia: muito obrigado, Laura. Naldo Luiz disse: a gente aprende muito, esclarecimentos satisfatórios, glória a Deus. Kleber: boa noite, irmão. Naldo Luiz: Deus abençoe, meu querido. Kleber colocou ali, o Kleber Rony: quanta sabedoria, quanto ensinamento, é maravilhoso ouvir esse pastor cheio da unção de Deus. Glória a Jesus, que Deus seja louvado através da vida do nosso pastor Ronaldo. Glória a Deus. Muita gente está sendo tocada, pastor, através da sua sabedoria e do nosso diálogo. Fabinho Mendes, ele colocou: gente, eu estou ouvindo esse pastor e sentindo Deus o tempo todo em cada palavra desse homem. Glória a Deus. Glória a Deus. Fabinho, Deus te abençoe. Valmir Santos: perfeito. Fabiana Alves colocou: que Deus continue abençoando sua vida, pastor. Que você continue sendo esse homem usado por Deus. Que sua palavra chegue o mais longe possível, porque para Deus nada é impossível. Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus. Obrigado. Amém, pastor? Você viu uma demonstração de carinho que as pessoas estão demonstrando por você aqui nesse podcast. Muito obrigado, Fabiana. Deus que abençoe, Fabiana. Graça Santos colocou: ouvir quem realmente é usado por Deus é muito edificante. Deus abençoe o ministério desse pastor. Glória a Deus. Amém, pastor? Amém. Lourdes Duarte: isso serve pra gente ser cada dia uma pessoa melhor e mais humilde. Glória a Deus. Rafael Mendes: meu Deus, que podcast é esse? Deus abençoe, pastor.
Garcia Brado, a paz, glórias. Garcia Brado colocou ali: é tão maravilhoso ouvir essas verdades. Realmente, quem estende a mão para dar aos outros tem sempre muito a receber de Deus, pois que assim está servindo. Amém. Porque assim está servindo. Amém. Acabou, Gisele? Tem mais? Não, tem mais ali. Porque assim está... Deixa eu ver. Porque assim está servindo. Amém. André Dias, graça e paz, Deus abençoe. Deus abençoe, André, meu querido. Todos que estão aqui com a gente, a demonstração de carinho aqui pelo nosso pastor Ronaldo é muito significante isso, né, pastor? Muito obrigado, gente. Vocês que estão assistindo, que estão demonstrando esse gesto de carinho, entendeu? É um incentivo para minha vida, para mim continuar o ministério e continuar pregando a verdade. Um abraço para todos vocês que estão na live, viu? Muito obrigado. Sueli Almeida, conheci esse pastor hoje e me surpreendi com as palavras dele. Gratidão. Glória a Deus, Sueli. Deus abençoe a todos vocês. Continue com a gente aqui no nosso podcast. Eu vou continuar aqui com a entrevista com o nosso pastor Ronaldo. É muito importante para o pastor Ronaldo e até para mim mesmo saber que todos vocês que estão sendo tocados nesse momento pela presença de Deus, esse é o nosso intuito do podcast, é tirar as suas dúvidas e te encher do Espírito Santo cada vez mais. Glória a Deus. Amém, pastor? Amém. Vamos dar início aqui no que a gente estava falando. A gente estava falando sobre Jesus no caminho de Emaús, quando ele ressuscita, que o pessoal não reconheceu ele. Era tão recente, mas o pessoal não conseguia reconhecer. Por que o pessoal não conseguiu reconhecer que era Jesus que estava ali naquele momento? Por quê, irmão? Porque eu vou falar a verdade. Geralmente, quando Jesus ele morreu, Jesus ele falou, irmão, Jesus sempre alertou o discípulo: eu vou morrer, mas no terceiro dia eu vou ressuscitar. Mas só que naquele exato momento que eles não conheceram Jesus, ainda estava recente. Ele estava sentindo a dor do luto. E quando a gente está desesperado, irmão, eu acredito que vocês já passaram por isso. Quando a gente está desesperado, o que resta na gente é só medo. É só medo. Então, dependendo, às vezes o caminho está na nossa frente, a porta está na nossa frente, mas nós se torna o quê? Cego espiritual. O desespero, ele toma conta da nossa alma. E quando o desespero ele vem e toma conta da nossa alma, fora que ainda o soldado romano estava perseguindo o povo de Deus, o povo que realmente acreditava em Jesus. Então, naquela época, nós podemos ver os discípulos fugir ainda para a beira do mar. Os discípulos todos fugiram para lá, com medo, eles começaram a se esconder. Aquele homem que estava no caminho de Emaú, que foi 2, que estava comentando, ele estava comentando o que tinha acontecido com Jesus. Jesus era uma pessoa boa, Jesus ele estava triste, entendeu? Ele estava triste falando, poxa, um homem justo, um homem isso, mas só que Jesus ele tinha falado que ia ressuscitar ao terceiro dia, mas naquele exato momento, irmão, é que não estou falando para vocês, a dor, o desespero, ele deixa a gente cego, deixa a gente com medo. Então Jesus teve que despertar para eles realmente acreditar no que Jesus falou que ia ressuscitar. Foi o caso daquelas pessoas do caminho de Emaús, que quando Jesus apareceu para eles, depois que Jesus foi embora, que eles perceberam, ele estava aqui conosco. Ele estava aqui conosco. Foi a mesma coisa quando Jesus apareceu à beira da praia lá, que estava todo mundo escondido. Lá ele estava com medo ainda, a ponto que Tomé chegou e falou: Senhor, deixa eu colocar o dedo em você para ver se realmente é você. Jesus falou: Tomé, vem e toca. Por quê, irmão? A dor e o desespero, a angústia, irmão, isso cega qualquer pessoa. Tanto homem como mulher. Eu acredito que você já passou por certa situação. E você já passou por certa situação e você sabe como naquele exato momento você não tinha reação nenhuma. Então foi o caso dos discípulos. Então, mano, nós não devemos criticar os discípulos porque aconteceu aquela cena. Eu vejo às vezes a pessoa criticar: os discípulos foi covarde, os discípulos foi isso. Agora eu quero ver você na situação do discípulo. Eu quero ver você naquele exato momento que os discípulos estavam passando. Eu queria ver você criticar os discípulos. Entendeu? Eu queria ver por quê, irmão. E todas as pessoas que obedeciam a Cristo naquela época, ele estava sujeito a ser morto. Assim como Cristo foi morto também. Foi um dos motivos também de Pedro negar Jesus. Mas só que Pedro, no princípio, desacreditou. Quando Jesus chegou e falou para Pedro: Pedro, essa noite 3 vezes me negará. O que Pedro falou? Não, Senhor, eu vou contigo até a morte.
Não, Senhor, eu estarei contigo. Mas só que quando Pedro viu aquela multidão, Jesus apanhando, Jesus sendo ensanguentado, aquela coroa sendo... Pedro fugiu, irmão. Aí nós vimos ele com Jesus. Pedro fugiu. Pedro, não foi eu não. Agora, irmão, não adianta nós querer criticar os discípulos. Eu quero ver você passar pela mesma situação a qual os discípulos passou. Porque, irmão, tem pessoas que pregam a Bíblia, irmão, como, tipo assim, irmão, entra dentro da palavra do Senhor, vê o resumo, pega a hora Deus e fala, Deus me coloca dentro da Bíblia. Você vai ver, irmão, o que é a Bíblia, o que é a Sagrada Escritura. A pessoa tem que entender, né, pastor, que primeiramente, Jesus, ele era Deus, né? Pedro era só um homem, né? Pedro era um homem como eu e você é hoje. E o interessante é que o próprio Jesus, ele fala, pai, se for possível, passa de mim esse cálice. Por quê? Porque dolorido, doído. Tem gente que hoje troca Jesus por muito menos. Tem gente que não está sendo perseguido. Tem gente que troca Jesus por, né, pastor? Por muito menos. Sim. Então, assim, eu acho interessante a gente usar essa interpretação, procurar mais o conhecimento bíblico para quando a gente for falar acerca das Escrituras, a gente falar com sabedoria. Porque falar é fácil, difícil, igual o pastor disse, é estar na pele de quem realmente passou. Pedro, por exemplo, quando ele nega Jesus, né? Pedro estava no processo de convertimento ainda, né? Pedro estava apreciando, comendo a palavra, porém ele não vivia a palavra ainda. Quando Jesus morre, que é crucificado e ressuscita, aí Pedro ele começa a viver a palavra, ele começa a pregar a ressurreição de Cristo. Aí ali Pedro, a primeira pregação dele, ele ganha 3.000 almas. E quando Pedro ele vai morrer, o interessante é que Pedro ele fala, eu não sou digno de morrer como o meu Jesus, me crucifiquem de cabeça para baixo. Ou seja, até na crucificação de Pedro, ele se reverenciou a Cristo, né? Ele falou, eu não posso morrer igual ele morreu, né? Eu não sou digno de morrer igual ele morreu. Então coloque a cruz de cabeça para baixo. Então o importante é saber isso. Pedro, antes de se converter realmente, antes de conhecer de viver a Bíblia, viver Jesus, né? Pedro nega Jesus quando ele não vivia o que Cristo tinha ensinado. Ele não tinha um conhecimento como um hábito de vida. Mas quando Jesus morre, que ressuscita, que Jesus vai para a cruz de novo, aí Pedro ele fala, me crucifiquem de cabeça para baixo, né, pastor? Sim, então, assim, falar sobre Pedro, assim, falar sobre isso é muito fácil quando a gente não está lá. Agora, se a gente fosse perseguir nos dias de hoje, pastor, você acha que muita gente que se diz crente de 20, 30, 40 anos, você acha que muita gente não já teria abandonado a fé? Na verdade, irmão, hoje em dia, a pessoa por menos nega Cristo. Por muito pouco, né? Por muito pouco. Às vezes a pessoa basta perder o emprego, ficar desempregado, já nega Cristo. Ou às vezes a pessoa basta receber uma benção, ganhar um carro, ganhar isso, aquilo, já nega Cristo. Entendeu? A pessoa por muito menos nega Cristo. Agora, o bom, irmão, dos profetas do passado, que quando eles não eram convertidos, eles não eram, mas quando ele se convertia mesmo. Se você for olhar ali a morte dos apóstolos, dos profetas, a morte de André mesmo, irmão. A morte de André, a morte de Timóteo. Você vê ali os mártires sofrendo tudo por amor a Cristo. E a morte que eles tiveram foi morte cruel, irmão. A morte do apóstolo Paulo. Um exemplo que nem o Maico falou, a morte de Pedro. Irmão, quando Pedro ele foi crucificado, ele viu a cruz de longe, irmão. O soldado romano estava levando Pedro para a morte. Mas até aí Pedro ainda não sabia qual seria a morte dele. O soldado romano já falou, nós vamos te levar para a morte, mas ainda não tinha, Pedro não sabia. Mas quando Pedro viu a cruz de longe, Pedro lembrou em Jesus. Quando Pedro viu a cruz, Pedro pegou e falou bem assim para o soldado, aquela cruz será minha? O soldado falou, sim, é para você, Nero mandou te crucificar. Entendeu? Nero mandou te crucificar. Pedro, irmão, até na hora da morte, ele olhou para a cruz e começou a chorar. E falou bem assim, Pedro dobrou o joelho. Pedro falou, então me crucifique de cabeça para baixo, que eu não sou digno de morrer que nem um mestre. Eu não sou digno de morrer que nem um mestre. Glória a Deus. Então me crucifique de cabeça para baixo. E assim foi, irmão. Crucificaram Jesus, crucificaram Pedro de cabeça para baixo e mataram Pedro. Então quer dizer que Pedro até na hora da morte ele reconheceu a Cristo. O que isso quer dizer, irmão? Que quando a pessoa vai para a igreja é uma coisa. A pessoa ir para a igreja por ir é uma coisa. Agora, quando a pessoa se compromete com Cristo, irmão,
Quando a pessoa se converte de verdade, vive para Cristo, né? Quando a pessoa aceita Jesus, a pessoa entende a voz do Espírito Santo, irmão. E a pessoa entendendo a voz do Espírito Santo, jamais ele fica cometendo os erros, a qual você vê muitos comentar aí. Tem muitas pessoas, irmão, que estão na igreja, mas não se converteram, não aceitou Jesus. Porque a partir do momento que a pessoa é lavado e remido no sangue do Cordeiro, ele ouve a voz do Espírito. E ele ouvindo a voz do Espírito, irmão, ele vai ser diferente, irmão. Glória a Deus. Amém? O apóstolo Paulo, é interessante que o apóstolo Paulo, ele fala assim, o viver é Cristo, acho que é Filipenses 1:21, o viver é Cristo, o morrer é lucro, né? Sim. Então, quando você vê que quando a pessoa realmente tem um encontro com Deus, olha quem era Paulo e olha quem Paulo se tornou, né? Antigamente era Saulo, olha quem era Saulo e virou um Paulo, por exemplo. Então, você vê a importância de quando a pessoa tem um encontro realmente com Deus, né? Não tem como você ter um encontro com Cristo e sua vida permanecer do mesmo jeito, né? É impossível. Tá ali o Cássio Nunes, ele colocou ali, ó, eita glória, é maravilhoso ouvir palavras sábias e profundas para o nosso alimento espiritual. Ô glória, Deus abençoe. Cássio. Mateus Ramos, a igreja só está de pé porque o cabeça é o mesmo, Cristo é o cabeça. Com certeza, se não fosse Cristo o motivo da gente estar aqui hoje, nada valeria a pena, né? Com certeza. É igual você falou que o apóstolo Paulo disse, né? Se os anjos vinham pregar uma outra palavra que não seja sobre Cristo ou arrependimento, isso é anátema, isso não vale de nada, né? É inútil. Então, Cristo é o foco, é o alvo, é o sinônimo, é a base de tudo, né, pastor? Luciana Medeiros, glória a Deus, Jesus te abençoe grandiosamente, gratidão. Luciana Medeiros, Deus abençoe. É muito forte, pastor, a gente se aprofundar, buscar textos dentro da Bíblia, porque quanto mais a gente fala, a gente vai vendo o quão necessitado de Deus a gente é. E o quão misericórdia Deus é para com a gente, né? Porque a gente vê testemunho de Paulo, Pedro, Timóteo, né? A gente vai vendo os profetas, igual o Senhor citou aqui, o messiânico Isaías. A gente vai vendo que o que a gente faz para Deus hoje é nada, né? A gente não sacrifica nada, a gente não coloca nada. Por exemplo, Deus, eu vou tirar isso aqui, me agrada tanto, eu vou tirar isso aqui para que eu possa te agradar mais. Eu vou como eu posso te dizer, renunciar. Isso aqui que é a minha vontade, o meu desejo é isso, então eu vou renunciar a isso para me encher mais de ti. Hoje em dia as pessoas não conseguem renunciar, matar a carne, né, pastor? Hoje em dia as pessoas têm dificuldade de fazer propósitos e cumprir o propósito, né? Por que hoje em dia tá difícil cumprir o propósito? Porque as ofertas são muitas. Antigamente, que o que você fazia era sacrifício, hoje se tornou normal. Vamos nos dizer assim, você ir para a igreja no domingo hoje é normal. Entendeu? Você ir para um hábito, né? Você ir para a igreja na semana, muitos chegam do serviço e não quer ir para a igreja. Então hoje a igreja é incentivada em intermédio do quê? De campanha, entendeu? De milagres, de cura. Então se você chegar e falar aquela igreja hoje vai ter dom de revelação, a igreja enche. Se você falar em tal igreja vai ter tal campanha, a igreja enche. Agora, se você chegar e falar, não, hoje vai ser o culto da palavra do Senhor, poucas pessoas vão, porque hoje, infelizmente, entendeu? A igreja, ela é focada, baseada em algo, entendeu? E se a igreja não tiver uma campanha, não tiver isso, não tiver aquilo, geralmente os irmãos não são incentivados. Agora, no passado, irmão, a igreja era incentivada em almas. Vou dar um exemplo, Pedro foi 3.000 almas. Então, quer dizer, qual que era o objetivo de Pedro? Ganhar alma para Cristo. Esse era o objetivo de Pedro. Entendeu, irmão? Teve um homem, Jonathan Parker, irmão. Ele pregou na Inglaterra. Ele fez um jejum de 30 dias. E ele pegou e falou, enquanto eu não ganhar essa cidade para Cristo, entendeu? Enquanto eu não ganhar a cidade para Cristo, eu não vou embora. Irmão, a cidade tinha bem mais de 500 pessoas, irmão. Vamos dizer que era uma cidade naquela época de mais de 3.000 pessoas. E Jonathan falou, enquanto eu estiver nessa cidade, Jonathan Parker, ele jejuou, irmão. Ele jejuou, vamos dizer assim, 30 dias. Irmão, naquela cidade, os bares que tinha se fecharam. A casa de prostituição que tinha naquela cidade se fechou. Entendeu? E muitas coisas que não eram de Deus se fecharam. E a cidade inteira foi voltada a Cristo. Muitas almas se renderam intermédio da pregação e da unção de Jonathan Parker. Entendeu? Hoje em dia, irmão, a pessoa só vai para a igreja se tiver algo para oferecer. Se o pastor hoje não tiver algo para oferecer,
os irmãos não vão para a igreja. Agora, qual é o problema, irmão, de hoje em dia? O problema é que o pastor, ele incentiva a igreja em campanha, mas não incentiva na palavra de Deus. Porque, irmão, se você é servo do Senhor, você tem que examinar a Escritura. Você tem que ler a Bíblia. Por quê? A Bíblia, irmão, ela é como se fosse um poço sem fundo. Quanto mais você cava, mais ouro você vai encontrar. Quanto mais você busca, mais sabedoria você vai encontrar. Oséias fala, o livro de Oséias: o meu povo perece por falta de conhecimento. São Mateus 22, 29 diz: errai por não examinar a Escritura e nem conhecer o poder de Deus. Entenderam, irmão? O Evangelho de João 5,39 diz, 5,19 diz assim: examinai a Escritura, porque nela você vai ter a vida eterna. E por que hoje o povo não quer saber mais de ler a Escritura, gente? Gente, vamos ler a Bíblia. Gente, vamos aprender com Deus. Porque como que você quer entrar no céu, sendo que você não tem conhecimento da palavra de Deus? Eu mencionei no começo que a Bíblia é um mapa para você entrar no céu. Agora, se você não seguir esse mapa, como que você vai entrar no céu? Não tem como, irmão. Não dá pra entrar no céu com a fé dos outros, né, pastor? Sim. Eu não consigo entrar no céu com a fé do pastor Ronaldo, né, pastor? Tem gente que acha que assim, eu escutei a pregação, eu ouvi a palavra. Tem gente que acha que vai entrar no céu porque ouviu o pastor pregar, por exemplo. Não. A palavra, ela salva se você abrir o coração, né, pastor? Sim, com certeza. Confessar Cristo, né? Como seu Senhor e Salvador, e se arrepender, né? Aquele que crê e for batizado será salvo. Então a palavra, ela vai ser pregada, mas você tem que abrir o coração, né, pastor? Com Apocalipse 3:20, né? Eis que tua porta e bato, se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei em sua casa e serei com ele comigo. Com certeza. O André Dias colocou ali: amados, se não fosse a graça de Jesus nesses dias de hoje, Deus já tinha nos fulminado, porque nós somos super falhos. Com certeza. Eu acredito que nem só hoje, né? Desde o passado já, isso já acontecia, né, pastor? Sim, desde o passado. Que hoje em dia o boi que a gente tem é Jesus Cristo, né? Que é a graça, né? Tava passando e achou graça e nos adotou como órfão, né? Pra sermos salvos também, né? Então, acho que não tem como a gente querer... Eu acho hipocrisia. Eu acho muita hipocrisia hoje o camarada falar que é pregador. O camarada roda a Bíblia inteira, os 66 livros da Bíblia: Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio, Josué, Juízes, Ruth, Esther, Esdras, Neemias, enfim. Roda os 66 livros da Bíblia, mas não fala sobre Jesus. Prega sobre Davi, prega sobre Jeremias, prega sobre Ezequiel, prega sobre Mateus, prega sobre todo mundo, mas não fala sobre o arrependimento e a salvação. Ou seja, quem é mais importante, né, pastor? Jesus ou os profetas? Quem é que salva, que tem o poder de levar sua alma para o céu e não te levar não permite que você vá para o inferno, né? É o próprio Jesus. Então, hoje o que eu mais vejo, não que eu sou contra, né? Mas eu sinto a falta e a necessidade de ouvir, né? A igreja, as pessoas pregarem mais, falar mais sobre Jesus, sobre a salvação de Cristo, do que ficar falando tanto sobre os profetas, porque a palavra ela edifica. Mas quem é que salva, né? Então, eu acho muito importante. O que você acha, pastor? Sim, quem salva é Cristo. Vamos nos basear lá no livro de Apocalipse 5, a partir do 1º. Que a Bíblia fala lá: quem é digno de abrir o livro e deslatar, de romper o seu selo, os 7 selos. Por quê, irmão? Vamos nos dizer assim: todos tentaram. A partir do momento que houve a morte de Adão, entendeu? Todos tentaram, mas não conseguiram. Josué tentou, Débora e muitas outras, Abraão também tentou. É que meu irmão falou, não conseguiram porque todos eram falhos. Todos pecaram. Entendeu? A Bíblia diz, irmão, Romanos 3:23, todos pecaram e desconstituídos foram da glória de Deus. A palavra desconstituído, irmão, quer dizer expulso. Todos pecaram e foram expulsos da glória de Deus. Mas só, irmão, que a Bíblia diz lá em Apocalipse 5 que João, ele chorou amargamente. Amargamente, por quê? Porque quando João, ele se aproximou do livro e tentou abrir, que o anjo falou: João, para, que ninguém é digno de abrir esse livro e de romper os 7 selos. Foi aonde que João, por sofrer por amor a Cristo, ele imaginava que ele era digno. Mas só que João não era digno, irmão. Por quê? João era de uma nação pecadora. Nós somos de uma nação pecadora. Mas só que quando João chorou e o anjo olhou para João e viu que João estava desesperadamente chorando, o anjo pegou e falou: João, não chora. Não chora, porque está aqui.
Aquele que é digno de abrir o livro e desatar o selo. E a Bíblia diz que apareceu o cordeiro que foi morto e reviveu. Quem que é esse cordeiro? É Jesus, irmão. Agnus Dei, né? O cordeiro de Deus. Jesus, ele foi morto. Jesus, ele reviveu. Então Jesus, irmão, ele era digno de abrir o livro e de romper os 7 selos. Então, irmão, hoje nós estamos aqui intermédio da graça e da misericórdia, porque todos tentaram e não conseguiram. Josué e muitos outros tentaram, mas não conseguiram porque eles eram nascidos do pecado, irmão. Salmista Davi 51, verso 15 diz: iniquidade fomos formados e em pecado concebeu a nossa mãe. Nós no ventre já fomos gerados do pecado. Agora Jesus não, irmão. Jesus, ele foi gerado pelo Espírito. É por isso que ele era digno de abrir o livro e de romper os 7 selos. Glória a Deus. Isso que o pastor falou é muito forte. Tava aqui imaginando aqui, você acha quantas pessoas que não se achavam importantes, quantas pessoas hoje não se acham o máximo, se acham o melhor, se acha digno, né? E assim, digno ninguém é. Agora, com a graça de Deus, Cristo nos faz digno, né, pastor? Não é porque eu tenho uma formação acadêmica, não é porque eu tenho dinheiro, não é porque eu sou importante ou eu sou algum famoso, né, pastor? Que isso vai me fazer digno. Eu só posso ser digno, né? A Bíblia só me permite ser digno se eu for filho da graça. E filho da graça é aquele que aceita a graça, né, pastor? Tem muita gente que fala, eu sou filho, eu sou isso e aquilo, eu sou merecedor. Mas o que nos faz merecedor é a graça. Tem gente que rejeita a graça até umas horas e se acha digno de alguma coisa. O importante é que o próprio João, ele não achou ninguém digno, ele não viu ninguém digno se não fosse Jesus. Ou seja, a gente só é alguma coisa porque Cristo nos fez ser alguma coisa. E por Cristo ser o próprio Deus, a gente somos chamados filhos de Deus, a gente sim é digno da salvação que é dada por Cristo, né, pastor? Então Cristo, ele nos fez digno, né, quando ele morreu na cruz do Calvário. E ainda assim tem gente que rejeita, que recusa, que não aceita, né, a crer que Jesus, ele é o Filho de Deus, como os próprios judeus acreditam, até mesmo no dia de hoje. A hipocrisia é tão grande, né, pastor? É uma hipocrisia, entendeu? Porque, na verdade, o adversário, ele vem para quê? Para endurecer o coração humano e para confundir a mente. É um motivo de muitas pessoas não crer na salvação, não crer em Jesus. Porque o que a Bíblia diz? Que o Deus desse século, ele veio cegar o entendimento dos incrédulos para que eles não enxergassem a luz. Agora, quem que é o Deus desse século, irmão? Quando fala Deus desse século, está falando Deus da terra, que é Satanás, o diabo. Ele vem o quê? Ele vem cegar o entendimento dos incrédulos. Quem que é os incrédulos? É aquelas pessoas que não acreditam em Cristo, não acreditam na palavra de Deus. Ele veio enxergar, ele veio o quê, irmão? Tampar o entendimento dos incrédulos, para que ele não visse. Quem que é a luz, irmão? Quem é a luz é Cristo. Infelizmente, o que está acontecendo nos dias atuais é isso, irmão. O Deus desse século não está deixando a pessoa abrir os olhos e reconhecer a Cristo como o único e suficiente Salvador da nossa alma. Glória a Deus. Pessoal, estamos chegando na reta final. Eu quero já agradecer os nossos ouvintes, né? Quero agradecer a todos vocês que participou com a gente. Deus abençoe de coração grandemente. Sábado, se for da permissão de Deus, estaremos aqui novamente. Você que quer que o nosso pastor Ronaldo volte, comenta aí, deixa nos comentários. Pastor Ronaldo, Deus abençoe. Muito obrigado por ter aceito o nosso convite. Fico muito feliz. Pessoas foram edificadas hoje aqui através desse podcast, através da sua vida, né? O que você pôde transmitir foi paz e bênção para a vida de cada pessoa, de cada ouvinte, de cada telespectador. Eu quero agradecer você também por ter aceito o meu convite. Quero agradecer os ouvintes que estiveram com a gente até agora. Agradecer também aqui a nossa produção, Gesiel Ferreira, no controle aqui da nossa nave, comandando tudo. Deus abençoe a Rádio New Life FM. Deus abençoe todos grandemente. Podcast Verdade Viva, todo sábado a partir das 19 horas até as 21 horas. Deus abençoe vocês. Eu vou ficando por aqui, mas antes nós não podemos deixar o pastor Ronaldo fazer as apreciações finais. Amém, pessoal. Eu agradeço a vocês por ter a paciência de ter nos escutado até aqui. E toda vez que Deus permitir que eu receber o convite, eu estarei de volta. Para mim é uma honra, é um privilégio muito grande falar do amor de Cristo, falar do amor de Jesus. Eu estou aqui para aprender com vocês também, viu, ouvinte? Muito obrigado pelo comentário, muito obrigado. Eu fico muito grato a vocês que me elogiaram.
entendeu? Que vocês que escreveram, que Deus abençoe mais o meu ministério. Eu fico muito grato, mas vocês não esquecem, eu também estou aprendendo com vocês, viu? Cada dia que passa eu agradeço, ok? E muito obrigado e que Deus abençoe todos vocês. Glória a Deus, Deus abençoe todos vocês, queridos ouvintes. Vamos ficando por aqui, sábado que vem tem mais. Deus abençoe, valeu e tchau!